soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast, galera. Estamos aí. Obrigado pela sua audiência desde já, mas também muito obrigado aos nossos patrocinadores. Estamos aqui nos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, Felipe Suelen, nossos patrocinadores master desse programa incrível que já está registrando história há bastante tempo. Arte Pro produz adesivos, totens, projetos especiais, tudo que você imaginar relacionado ao mundo da comunicação visual, né, Filipão? Santa Catarina está à disposição a Arte Pro. Gostei do mundo da comunicação, tá? É Isso foi muito bom. É. Patrocínio também da Cloud Park, Hub de Mobilidade, nossos amigos da Cloud Park que gerenciam estacionamentos em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul até o Acre, galera. Da maquininha cancela. Da maquininha cancela, é isso aí. Eles fazem tudo, cara. Uma startup, na verdade, um sistema de gerenciamento de estacionamento, você está à disposição no mercado também. E claro, o apoio, cara, fundamental do CDL Blumenau. Obrigado, Câmara de Diligência e Logística, que acreditou nesse projeto. O CDL é uma entidade importantíssima de associativismo aqui na nossa cidade e no estado como um todo. O Sebrae Santa Catarina, escritório de Blumenau. Obrigado, Sebrae, por ser parceiro do Empreender SCcast. Uma grande honra para nós. Nossa. Mix FM 106.3, estamos na frequência da Mix terças e quintas, anunciando os nossos programas. Nutriblu, gastronomia empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria. Eles fazem a gestão da alimentação dos seus funcionários. PHNX, consultoria imobiliária, a Fênix, a minha imobiliária que atende Blumenau, região litoral de Santa Catarina. E Creativity Digital Hub, a agência que deixa o Empreender SC mais bonito, com todas essas artes, logomarcas e tudo que você vê nas nossas redes sociais. Muito bem. Agora começamos o programa. Agora vamos lá. Mas não é uma reclamação, pelo contrário, é um agradecimento. Não, um agradecimento. Meu, é fundamental para nós essa parceria Com estratégica. certeza. E hoje, cara, a gente vai falar... Hoje o papo vai ser legal, hein? Hoje vai ser legal, cara. Pô, um negócio diferente, né? Estamos com o Alexandre Formento. Formento, posso chamar de Formento, não? Sim. Seja muito bem-vindo ao Empreender SCcast. Obrigado por ter topado conversar com a gente. Bem-vindo, Alexandre. Boa noite a todos, boa noite a todos Mais que estão pertinho. nos ouvindo aí, né? Que estão nos assistindo. Para mim é uma honra poder estar aqui participando desse projeto que eu achei maravilhoso, Obrigado. que aqui é uma escola, né? É verdade. A gente pode dizer que é uma escola onde a gente vem aprender e compartilhar essas experiências. Legal. E é muito válido isso, né? Para o mundo do empreendedorismo, né? Cara, vocês fabricam playgrounds, indústria e comércio de brinquedos para crianças. Isso, nós fizemos a alegria das crianças. Como é que começou esse rolê, Alexandre? A história é longa, é longa. Toda a história é longa, né? Temos tempo. Então, Tá em qual câmera aí, diretor? Só mostrar aqui. Olha lá. Aí. Ó, tá aqui, ó. Todo mundo conhece, né, cara? Então, ó, se você aqui em Blumenau se passar lá na Gaita Zering, lá na Praça dos Músicos, tem o playground deles. Recentemente foi instalado lá, ficou muito bonito. Fica à vontade agora para falar, desculpa a gente interromper. Então, assim, nós começamos nesse segmento em 2003, exatamente 20 anos atrás, Legal. quando eu administrava alguns postos de combustíveis na cidade. Que tem tudo a ver com playground. E aí, um dos postos, né, que a empresa adquiriu, ela tinha um pátio bastante grande. E eu sempre fui da área comercial, e como tinha um espaço ali disponível, e gasolina para você vender, você imagina, é o mesmo produto que é vendido é o único produto que é vendido na terceira casa com preço igual. Uhum. Então, você não tem, é muito difícil, como é que você vai aumentar a venda de um produto que tem a terceira casa igual? Então, os postos são muito, eles ficam regionalizados a questão do consumo, né? Se uma pessoa mora no bairro da Velha, ele não vai abastecer lá no bairro Garcia. Então, visualizando a gente pegou esse posto na época e como tinha um espaço físico grande. Formento tinha a ver, não? Oi? Composto no nome? Não, esse é um navegante, sabe? Tá. Mas não tem vínculo nenhum. Legal. Tá? Não tem nada a ver, só breve Não, coincidência. é que eu lembrei agora. Não, sim. Sim. Só para explicar, né, João? Claro. Tem bastante formento aí. E aí, a gente implantou um playground ali, né? Qual foi a nossa ideia? O filho chegando com o pai para abastecer, ele iria descer no posto, iria brincar. Na época a gente dava um pirulitinho para ele. E quando o pai falava em abastecimento em casa, o que o menino lembrava? Parquinho. Vamos lá naquele posto que tem o parquinho, eles dão pirulito. Baita E isso marketing. funcionou. Isso funcionou real. Acredito que Aí sim. nós fizemos o projeto do playground, nós dava rodízio de pizza, nós lavava carro domingo. Ninguém lavava carro domingo, nós lavava. E foi um sucesso. O posto,
ele dobrou a venda dele em 3 meses, com essas pequenas atitudes, né, que chamou a atenção e deu muito certo. E o que aconteceu? Playground, né, eu fui criado num tempo que não tinha muito isso, né? Então, a gente nunca viu uma loja disso, não era comum você ver isso. E aí... Era aquela coisa de ferro e tal. Isso, mas isso era muito escasso ainda, né? Eu lembro daquela teia de aranha, cara. Isso. Aquilo era loucura, cara. Muito. Adorava aquilo. Mas era muito diferente do que é hoje, né? E aí o que aconteceu? Eu percebi nessa ocasião que as pessoas começaram a ter muito interesse. Aonde que vocês compraram? De quem que comprou? Poxa, né? E aqui tem a cultura do jardim, da família, da casa, né? Então é um produto que casa muito bem com a nossa região e com a nossa cultura. E aí o que aconteceu? Eu, assim, observei aquilo, liguei pro cara da fábrica que nós tínhamos adquirido, né? De Florianópolis. Aí eu perguntei para ele, você tem o telefone do teu representante? Pede para ele deixar uns cartão aqui no posto, que o pessoal tá tendo muita procura, tão muito curioso, talvez seja curioso, mas eu acho que se perguntou, tem que ter uma resposta, né? Ele falou, não, eu não tenho representante aí. Daí eu imediato falei para ele, então você tá falando com ele. Legal. E aí nisso a gente começou a trabalhar isso. Deixava uns folders ali no caixa do posto. O primeiro brinquedo que eu vendia para uma juíza, que tinha a mãe que morava no bairro da Velha. E um domingo ela veio ali na volta para casa, ela morava em Jaraguá. Na volta ela parou para abastecer, o filho dela amou o brinquedo que estava ali, que nada comparado ao que é hoje, mas era o que tinha na época, porque, repito, não se via tanto, né? Ele era de madeira. Né? Era uma madeira, novidade. metal. Madeira. Esse era madeira planeada, assim, sabe? Qual que era o posto, cara? Ali na Velha, o antigo Wolfram. Mas perto da Blue Kit ali. Hoje tá fechado, né? Estão abrindo de novo. Estão abrindo. Ali, esse posto, quando era da família Wolfram, a família ali faltou os patriarcas e acabou o posto né? Tá virando o posto a MPM, a Ipiranga, né? É Ipiranga. Ele ficou um período, eu não sei porquê, porque isso faz muitos anos atrás, né? Mas ele ficou fechado um tempão. Ficou um tempão. E aí um posto maravilhoso, do bairro da Velha, grande, largo, né? E bem no cantinho a gente tinha um brinquedo. Talvez pessoas que estão vendo agora vão lembrar disso. Eu lembrei disso. Então. Eu devo ter brincado nesse parquinho. Olha, pode ser. E aí, essa juíza, não por ser juíza, mas foi a primeira venda que nós fizemos, né? Ela parou ali, pegou o folder do caixa, perguntou para a caixa, a história do folder funcionou. Na segunda, daí eu botei um carimbinho meu, um folder feito em impressora ainda, nada comparado a hoje, né? Mas era o que tínhamos, né? E eu sempre ter o contato. Eu sempre fui da opinião de trabalhe com o que você tem hoje. Isso. Amanhã é outro dia, mas não condicione, eu só vou trabalhar se. Não. O que tem hoje é isso, vamos lá, vamos trabalhar com isso. Depois você vai galgando, né? E aí ela me ligou na segunda, passei aí ontem, meu filho gostou, tô aqui com folder. Eu queria saber o preço desse modelinho aqui, papapá. E eu dei um chute no preço ainda. Não tinha muito... Eu tinha uma base, dei um chute, ela, tá bom, quando é que você entrega? Me dá um tempinho que eu vou ligar. Liguei para a fábrica, liguei para ela, acertei. E tava certo o preço? Vendemos. Tava. Não vendi com prejuízo. Deu certo, instalaram. E ali começamos a vender. E foi até 2009. Eu nunca me esqueço que em 2004, era governo do Décio Lima ainda, né? Que no qual, independente de partido, né? Ele fez um trabalho bom, porque a gente acompanhou isso nas escolas. Não sou do PT, não sou partidário, só estou falando o fato, claro, né? Claro. Colocando Mas momento, ele... assim, vamos deixar claro até... para Blumenau foi um período de evolução, com certeza. Certo, foi diferente para Blumenau, né? E as escolas, eles investiram muito, no qual a gente conseguiu vender quase 40 equipamentos, assim, uma venda absurda, né? Via licitação, mas ganhamos. E instalamos, tem brinquedo até hoje, dessa leva aí de 2004, para você ter uma ideia. Enfim, a gente foi vendendo, começamos a vender para fora e tal, participando de feira. Mas terceirizado lá em São José o negócio. Não, a gente comprava e revendia. Já estava comprando de lá e revendendo. Não, comprando e vendendo, né? Aí nisso a gente agregou a grama sintética, porque fazia parte, né, dessas áreas.
E aí, em 2009, o que aconteceu? Era uma empresa familiar, né, aonde o filho do dono, que era um senhor já de quase 70 anos, mas foi o idealizador disso, né? Lá no Rio Grande do Sul, é uma outra história mais longa, né? E o filho dele tinha a mesma idade que eu. E o pai dele, ele era muito comercial, né? E o filho não. O filho era mais tipo, perfil do financeiro, né? Um cara mais reservado e tal. E eu e o pai dele eram o sonhador da história. Porque o empreendedor, ele é sonhador, né? O empreendedor já foi lá. O financeiro fica 3 dias fazendo a conta e depois ele diz que não dá para ir. Mas o cara já foi 3 vezes, voltou. Até errou, mas e vai dar para ir. Vai dar. Vamos lá. E se não der, a gente vai mesmo assim. Porque assim, ó, pegando um gancho, né? Muitas vezes é confundido o fracasso com experiência. Quando a pessoa tenta e não dá certo, ela não fracassou. Ela teve uma experiência. Né? Cara, eu postei sobre isso esses dias. Exatamente isso. O fracasso é quando a gente não quer tentar. E se nós olhar os homens aí que empreenderam o mundo afora, não foi fácil para ninguém. Eu quero uma história que fosse fácil. Não foi. Né? Temos aí o Abraham Lincoln, por exemplo. O cara não conseguiu fazer nada, ele botava a mão, quebrava, ele não se elegeu nem para síndico de prédio. E aos 66 anos ele foi presidente da maior nação do planeta, a maior potência, né? Então tem essa coisa do empreendedorismo, por isso que ele tem que estar na veia. O empreendedor, a causa dele não é o dinheiro. Porque o dinheiro é consequência. Porque se fosse a causa, ele não aguentaria. Porque os obstáculos é mais para você não ir do que para você ir. Porque o dinheiro não vem, né? Se fosse o dinheiro, eu já desistia no começo. Exatamente. Ô, Alemão, os primeiros 13 minutos de programa é o corte. Tá. Porque tá valendo pra caralho. Então. Tô curioso pro E aí, restante. Cara, o filho do homem, ele gerou um certo ciúme do meu relacionamento com o pai dele. Putz. E não fechou. E aí ele começou Enfim, que chegou um momento que não deu pra... Não por causa do patriarca ali do negócio, mas não deu. E aí eu acho que... Acho não, tenho certeza. A fábrica sempre... A primeira fábrica que tu atendeu era do Rio Grande do Sul? E eles vieram para Florianópolis. Ah, tá, porque eu tinha falei, tá, desculpa. Não, é que eu tava confundindo. Eles se iniciaram lá, daí a história também deles é longa. Foi eles que, na realidade, foi essa família que implantou o Playground. No Brasil, meio que no Brasil, assim, sabe? Eles tiveram muitos áudios lá, e aí foram mal, assim, pelo que a gente ouviu, escolhas erradas, né? E aí tu descontinuou a parceria por coisa do... Daí, não deu, para mim não... Aconteceu alguns detalhes ali que para mim porque eu acho assim, ó, o que tem valor não tem preço. Perfeito. Né? Mas hoje o mundo mudou. Não, tem coisa que não vai mudar, né? Exato. Então, no mundo dos negócios, seja ele de que tamanho for, seja ele qualquer negócio, as coisas que são básicas têm que permanecer. A honestidade, a transparência. Claro. Hoje, assim, às vezes uma atitude honesta de alguém que encontrou uma carteira na rua, o cara é manchete de tudo, mas ele não é dele, ele tinha que devolver mesmo. Não existe nada. Infelizmente, o normal virou a exceção. Virou né? errado. Né? Assim, o que deveria ser regra hoje é exceção. Né? Então a gente sempre teve essa... E aí, como a gente sempre foi do que tem valor e não que tem preço, eu rompi. Eu digo, não, para mim não... Foram bons esses anos e tal, só que eu tinha lá uma penca de pedido. Bah. E eu nunca quis produzir nada. Para falar dos gaúchos, né? Bah. Né? E aí mas eu acredito também na força divina, eu acredito na força do trabalho, né? Eu acho que todo homem, ele tem virtudes e dons que são dados a ele, né? Aqui nós estamos em 3. Você tem um dom, você tem um e eu tenho outro. Se nós juntar esses dons, nós fizemos qualquer coisa. Multiplica. Porque um vai suprir o que o outro não tem. São 3 ideias que viram 6 ideias, né? Aquilo Sempre é melhor 2, 3 do que 1, né? Com certeza. Sempre vai ser assim. E aí, quando a coisa, eu creio que Deus
Deus está junto né, e claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas eu creio também na força divina, né? Eu creio que Deus move tudo, enfim. Achei um marceneiro, que não é fácil tu achar um marceneiro sem fazer nada. Uma marcenaria parada. Eu tô rindo porque é aquela coisa, marceneiro, pedreiro e calheiro. Meu Deus do céu, cara. Só triste. misericórdia, né? Mas enfim, achei um cara que era cliente do posto. Encontrei ele no mercado, perguntei o que ele faz. Tava no posto ainda. Sim, tava no posto. Aí eu perguntei o que tu faz? Tu sempre abastecia lá, eu não... eu sou marceneiro, onde é que tu trabalha? Tô sem fazer nada, então tu acabou de arrumar um emprego. Contratei o cara, aluguei uma marcenaria e ali começou a minha saga. De fazer brinquedo. Eu nunca Sabia tudo, já tinha projeto, tudo certinho. Nada. Eu não tinha nenhuma uma chave de fenda. Tinha uma referência do que era. Não, claro. E o marceneiro... Eu tô zoando, né? Óbvio que não sabia porra nenhuma. Não, nada. E o marceneiro, você sabe, né? Ele diz que ele faz tudo. Ele não sabe dizer não. Não tem no vocabulário dele, né, cara? E dá. Sabe por isso que dá? Quanto tempo? 15 dias, 3 meses. É assim. Até tirar as medidas, tudo. Ixi, cara, aí tu já tá enrolado ali, aí tu tem que ir, né? Cara, eu sei que foi doloroso esse início. E nós sem um molde, sem um projeto, sem tudo nada. De madeira? Tudo de madeira. E aí nós começamos numa marcenaria que a Casa do Espanto 12 foi gravada lá. O assoalho todo torto, não tinha a única coisa que não tinha era plana, que era a que mais precisava. Tinha que cortar as tábuas de madeira numa serra, cara. E daí, olha, foi assim uma prova pro cara... Tem algum parquinho desse ainda de pé, não? Não, tem. E olha que legal. O DNA nosso de qualidade, ele já nasceu nesse dia. Nós sempre fizemos com o melhor. É madeira? Qual é a melhor madeira? Qual é aqui? Daí eu ia pesquisar, eu ia a fundo, né? E aquelas sugestões que a gente dava para a fábrica, né? Eles não acatavam. Não, eles não acatavam. E hoje você tem. Mas daí tu começou a aplicar isso aí. Claro, porque eu ouvi o cliente. Claro. E outra, eu acho que você não deve deixar de ouvir o teu cliente. É lógico, você tem que pôr um filtro e você vai pontuar o que faz sentido e o que não faz. Mas você fechar o teu ouvido para isso você está fadado ao fracasso. É verdade. Né? E foi assim que a gente começou com a madeirinha e foi que hoje o nosso produto ele é 100% reciclado, nós não usamos mais madeira, né? Ele é um produto totalmente diferenciado, mas a nossa origem foi na madeira. Produzimos muito brinquedo. E a madeira é um processo totalmente artesanal. Não tem não tem máquina para pintar madeira, né? E madeira de lei, e aí a madeira ela é um elemento que está sempre vivo. Ela espana, ela comprime. Ela incha, ela abre fissura. Um dia nós botava lá no sol, passava um impermeabilizante nela, no outro dia estava toda torta. E assim ia. E aí cara, ninguém sabe tudo de tudo, né? Então é todo um aprendizado, né? Eu tenho um lema comigo que ninguém é tão sábio que não possa aprender mais um pouco. Claro. Então mesmo hoje, né, no que a gente faz... O maior sábio é aquele que admite não saber, na verdade. Claro, é isso aí. Porque assim, ó, tem tanta coisa hoje, tem tanta informação pra gente, e aí nós que trabalhamos com indústria hoje tal, que é polímero, que é insumo, você tem que parar para pesquisar. Você não pode errar. Produto para criança, você não pode testar lá. Não. Você tem que testar antes. Né? E é um produto que você não pode simplesmente desenvolver, botar ali e já vender. Né? Você tem que ter todos os testes. Hoje, por exemplo, nós temos a parte de engenharia civil que nos auxilia, engenharia mecânica. O nosso produto hoje ele é todo certificado pela única norma que tem, né, da ABNT, a gente é certificado, né? Então nós temos um histórico de atestado de capacidade técnica bastante elevado, né? Mas daquele momento lá para esse momento aqui, como é que foi essa evolução? Pesquisa, buscando, escutando, Em que momento você largou o posto? Não, em seguida já. Logo eu fiquei 2003 a 2009, eu conciliei os 2 trabalhos, faculdade, tudo, família, tudo. Aí em 2009 eu saí e aí toquei a minha carreira solo
Mas aí quando tu saiu, daí tu saiu já com o marceneiro, começou a carreira solo daí. Isso, ali foi a carreira solo. Entendi. Aonde nós, né, isso foi em fevereiro de 2009. Então esse ano completou 14 anos da fabricação, da onde nasceu a Formento, né? Dos 14 anos, aí que é claro que é negócio para negócio, né? Dos 14 anos, 6 anos e meio aproximados, nós trabalhamos literalmente para comer. A empresa não dava prejuízo, mas ela também não dava lucro. Então foi muito sofrido, porque... Naquela época já a atuação, tu já tinha estado, já estava... Hoje tu não. Hoje, não, na época não. Aí isso foi evoluindo, né? Tipo assim, tu vendeu quantos parquinhos no começo? Vendi muito, mas muito mesmo. A gente transformou umas 3, 4 carretas nesse período aí de 6 anos, entendeu? Aí foi na madeira mesmo. Depois disso, daí a gente já tinha conhecimento da madeira plástica, ou madeira biosintética, que é isso aqui. Que é isso aí, que é os palanques, né? Alguns assoalhos que a gente usa até hoje, né? A gente já conhecia, mas com muito receio. Será que vai dar certo? Sabe aquele produto novo que você tem que mudar a tua cabeça primeiro? Tem que colocar no teu parque primeiro para ver. Isso, será que isso aí não vai empenar, isso aí não vai dilatar? Não vai machucar, né? Uma criança, sair uma feira, como é que, coisa, né? Sei lá. E a gente, claro que eu entendo a questão do tempo também, né? Tudo tem um tempo pré-determinado para acontecer. Então, eu creio que esse tempo a gente teve e estudamos a fundo a madeira plástica e daí, quando inserimos ela na produção, mesmo com a madeira junto, sabe? Os brinquedos de madeira, aí eu já comecei a colocar os assoalhos e os escorregadores de madeira plástica, né? Agora uma curiosidade, né? Aquela casinha de madeira, aquele parque de madeira que levou 3 meses para fabricar, né? Sim. E hoje nesse formato aqui, no mesmo tamanho, quanto tempo? Meia hora. É sério, cara? Não. Eu imagino que ganhou uma velocidade impressionante, né? E assim, mas sempre com muita pesquisa. Sim, né? sim. Muita pesquisa, muita informação. Porque as guerras, veja bem, toda guerra, você só ganha uma guerra, você não ganha com o maior arsenal bélico. Porque se você tiver com o teu canhão virado para cá, se o teu inimigo tá aqui, não adianta. Ele com uma pedrinha, ele te mata. Então você ganha uma guerra com informação. É o elemento que você vai ganhar qualquer guerra. Você tem que ter um mapa. Na verdade, a maior guerra de todas é a guerra da informação, né? Ou melhor, a guerra da desinformação. Né? Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente viu que tudo que está acontecendo no planeta aí não chega aqui, né? A gente não fica sabendo. Com certeza. É muito louco isso tudo. Né? E no mundo empresarial é isso, né? Porque hoje em dia, por exemplo, na época quando tu começou a desenvolver isso aqui, com certeza o acesso à informação ainda era mais limitado que hoje, né? Hoje... Hoje está melhor. Mas mesmo assim, tá? Por incrível que pareça, tem coisas que por mais que você tenha um volume de informação, você vai ter que ter a tua pitada da tua experiência com aquilo. Você vai ter que fazer. Teve projetos nossos que não deram certo. Hoje o teu produto principal aqui, ele é uma mescla de plástico, dessa madeira plástica, com rotomoldagem. Plástico rotomoldado, que no qual os moldes hoje todos da Formento, né? Que é o que tem ali. Hoje nós temos aí próximo de 60 moldes. São moldes de tamanhos expressivos, né? Molde de 2,5 metros, 2 metros. Cada peça é um molde, né? E tá lá rodando. Tá rodando. É um sistema de rotomoldagem, ou seja, ela é uma máquina que ela rotaciona o molde e molda, né? Tu joga o plástico dentro, ela vai girando até que ele fica moldado. Ele vai moldando no molde, né? O polímero vem em pó, né? Injeção plástica, ele vem granulado, né? Mas nesse caso ele é pó. Então, ele vai para um forno, né? Aí tem todo o tempo da peça, porque é tudo uma descoberta. Um estudo, né? Não, você desenvolve um molde, por exemplo. Você não tem uma receita de bolo pronta. Esse aqui vai tantos quilos de polietileno e a peça vai rodar em 19 minutos e meio. Você vai ter que descobrir. Tem que descobrir. Tem que descobrir. Isso aí não é fácil. E outra ainda, você vai colocar ele lá fora para testar ele, né? Aí já é outro teste. Outro teste já.
Então, mas graças a Deus... E o molde quanto é que custa um molde de 2 metros, cara? Você tá doido? Bastante. É um investimento Alguns milhares de reais. Mas não tem como você fugir. Hoje, a gente não para de construir moldes, tá? A gente, em momento algum... Nesse momento agora, nós estamos construindo 4 moldes. Então, o nosso Hoje investimento... a empresa é familiar, é tua? Sim, eu tenho 3 filhos, né? Uma enteada mais velha que faz a parte de marketing. Ela não mora em Blumenau. Ela mora na Guarda do Embaú, lá, casou com... Tá mal, né? Casou com um rapaz lá e mora naquele lugar feio, né? Mas hoje a tecnologia permite que ela... Sim. O que ela faz, ela consegue fazer de onde ela estiver. E a parte toda visual, nossa... É muito tudo bonito, com ela, inclusive. né? Dando um feedback de quem é da comunicação, assim. Sim. Tudo bem que teu bom. produto é bem legal, né? De mostrar, Sim. né? É colorido, né? Deixa É. o folder bonito também. E ela faz toda essa parte, né? Aí eu tenho um filho que mora no Paraná, que tem 18 anos, está fazendo engenharia civil lá, não trabalha conosco, né? Mora lá. E eu tenho um mais Foi novo. para estudar? Ou... ele mora de um meu antigo casamento, Sim. né? Então ele mora em Cascavel, Legal. né? Então ele... Tu é de lá, não? Não. Sou lagiano. Ah, é verdade, tinha falado fora do ar, esqueci. Mas moro em Blumenau há 25 anos, né? Eu fiquei em Blumenauense, então. Eu fiquei em Cascavel. Essa cidade foi a que nos acolheu, né? E a gente tem uma história, meus filhos nasceram aqui, a minha história é muito forte aqui, a minha história pessoal com a cidade, né? E é uma cidade onde a gente tem um carinho e um amor muito grande. Faço até uma ressalva aqui, a gente viaja muito para vários estados, né? Estás em 10 estados hoje, né? 10 estados. E estamos expandindo aí agora numa operação no Nordeste, né? Para abranger lá uns 6, 7 estados ali da região. Tivemos a visita de prefeitos lá da região, do poder público também, né? A gente atua muito também no poder público, Claro, né? é um equipamento Através público, das licitações. Os equipamentos públicos costumam ter, né? Enfim. Mas a gente tá fazendo essa expansão, né? Assim, nesses estados. E aí, o meu filho ali, o do meio, né? Ele mora em Cascavel. Então, quero crer que ele vai vir um dia para trabalhar, está se preparando, trabalha lá tudo. E eu tenho meu filho de 13 anos, né? Que já estou preparando ele, já é muito precoce. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Cara, eu comecei a trabalhar também. E você vê que não, tu vê que não caiu nenhum dedo, nada, né? Hoje eu acho um desperdício, né? Esses jovens, assim, que tem esse tempo obsoleto, que não possa trabalhar, né? E jovens que já têm... Esse conceito é um tema polêmico, é óbvio, mas eu concordo em grau, número de gênero. Eu comecei a trabalhar lavando louça de velório e mergulho disso. Tem no cemitério São José. Eu acho que, na verdade, a nossa sociedade, a gente falava um pouco disso, da informação, da doença que transforma, né, cara? É muito triste você ver esse mimimi que existe em torno dessa realidade do emprego e da força laboral, né? Porque se a criança ela fosse adaptada, não que o trabalho seja, tem muita gente que daqui a pouco vai se desenvolver para áreas criativas, que vai ser músico, que vai ser artista, né? Mas o trabalho ele edifica o homem, né? O trabalho traz a responsabilidade, né, cara? Eu acho que a gente bater nessa tecla até legal aqui pro programa, porque a gente fala de empreendedorismo, mas na verdade a galera pode olhar, empreender é ser empresário e tal. Não, empreender é trabalhar pra caralho, pô. Trabalhar. É não saber como é que vai pagar o funcionário dia 5, é correr atrás da máquina. Não, e assim, né, gente? E empreender no Brasil é o eu ia público, até né? É mais difícil. Eu até É ia mais perguntar, difícil. eu não queria fugir. Vamos fazer os patrocinadores, que chegou nos 30. E aí depois eu quero perguntar essa relação com o poder público por curiosidade. Legal. Tá na tela lá, Alemão? Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora Master Comunicação Visual. Falando se você nisso, precisar. o que tu achou aí do nosso... Gostou da empresa aí? Gostou. Conheceu? Ótimo, empresa, sucesso. Adesivos, totens, fachadas luminosos, tudo que você imaginar. Cloud Park, hub de mobilidade, empresa que gerencia estacionamentos, um software, tecnologia, da maquininha até a cancela, tudo que você imaginar. A Cloud Park está aí para lhe atender, gerando emprego e construindo renda aí, fazendo esse gerenciamento de estacionamentos. O apoio sempre da CDL Blumenau, obrigado CDL, time comercial da CDL, que é parceiro nosso, o presidente, o time da diretoria executiva, entidade importantíssima aqui de Blumenau, as CDL são reconhecidas em todo o estado, né?
quiser a Deus um dia a FCDL tá aqui com a gente também, quem sabe. Sebrae Santa Catarina, Sebrae, obrigado pelo seu apoio. Sebrae dispensa apresentações, realmente um parceiro do micro e pequeno empresário, contribuindo no desenvolvimento econômico do nosso país. Verdade. Mix FM 106.3, obrigado, Rádio Mix, na frequência da Mix, terça e quinta, divulgando o IPDC Cast. Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada ou cozinha na sua indústria, alimentação do seu funcionário garantida pela Nutriblu. PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina, inclusive eu atendo lá, estou à disposição, precisar de alguma coisa. E Creativity Digital Hub é a agência responsável por deixar o IPDC mais bonito. Obrigado, Creativity, por essa parceria também, nosso amigo Anderson, que é o diretor, que hoje não está aqui atrás, está só o alemão, mas é o diretor que está sempre aqui com a gente. Legal. Feito o jabá? Isso mesmo. A gente está falando sobre o poder público, né? A gente sabe que, né, historicamente, as prefeituras, elas são as maiores empregadoras do Brasil, né? Em Blumenau, por exemplo, quem mais emprega é a prefeitura. Mesmo Blumenau sendo uma cidade tão industrializada com grandes empresas, né? A prefeitura é a maior empregadora do município e tantas outras realidades e tal. E são responsáveis por políticas públicas fundamentais, dentre elas espaços públicos que com certeza utilizam os seus equipamentos, então com certeza tu lida muito com o poder público. A minha pergunta é, como é que é essa relação, Alexandre? É fácil, é difícil? Enfim, o que o poder público enfrenta, né? E até que a gente conhece os dois lados da moeda, né? Eu acho que para a gente ter uma opinião definida sobre alguma coisa, você tem que conhecer os dois lados, né? O que é o grande gargalo da questão? O governo é o maior comprador, né, de tudo. Ele é o que mais compra. Tanto que o orçamento que eles falam que vão aprovar é na saúde, né, na educação. Tudo compra. É tudo compra. Então o governo é o maior comprador de tudo. Não existe quem compre mais que o governo. Você imagina, quase 6 mil municípios. Aí você vê quantas demandas que a cidade precisa e tal, né? É a maior folha de pagamento que tem, enfim. Mas o que é o grande gargalo? É a lei da licitação, né? A 8666. Isso, que é antiga, agora teve umas pequenas adequações. O que acontece com a lei? A licitação hoje, né, com pregão eletrônico, ela deixou bastante de ser presencial, né? Então, eu até agora estou para ir em Laguna, aí, que é uma presencial, mas é muito raro de uns anos para cá ela ser presencial. Então é tudo por pregão eletrônico. O Banco do Brasil tem uma plataforma, tem empresas que se especializaram nisso, né? E ele disponibiliza essas plataformas para as prefeituras realizarem esses certames de licitação. Mas o que acontece? É o menor preço, né? Não tem como. É pelo menor preço. E aí se torna muito injusto, tá? Porque o que acontece? A prefeitura, para ela elaborar uma compra, ela vai fazer 3 orçamentos. Ela vai captar esses valores no mercado, né? Quero comprar 1.000 xícaras dessa aqui. 1.000 xícaras dessa no mercado é R$5. Então, ela vai fazer orçamento, um vai mandar 4,50, o outro 5,50, o outro 5. A média é 5, então nós vamos ter que ter o recurso de R$5.000 para comprar as 1.000 xícaras. E a prefeitura capta esse dinheiro, porque dinheiro tem. Entendeu? Dinheiro não é o problema. Basta ter projeto e a coisa acontece, né? Aí o que acontece? A prefeitura prepara esse caixa de R$5.000 para adquirir as 1.000 xícaras, né? Só que chega na hora, sim, é capaz de ela comprar por R$2 essa xícara. Entendeu? Porque o cara joga mais para baixo. Ele joga e é um joguinho ali. É tudo eletrônico, né? É por lance. Tem algumas categorias hoje de licitações, né? Tem lance fechado, aberto. Tem alguns módulos aí. Que é tudo muito novo isso também, né? Mas hoje é ali. E aí o que nasceu? Como não é mais presencial, o que nasceu? Nasceu um segmento que não tinha antes, que são escritórios, né? Que o cara, ele participa do que ele achar que deva participar, né? Então ele vai lá pro governo, ele participa, ele vende freezer, ele vende carro, ele vende merenda, ele vende uniforme, ele vende seringa, ele vende tudo. Tem um cara que é especializado, sim. Mas ele é um escritório, tá? Que tem um KNAI lá que pode
trabalhar pode licitar, tem uma empresa, tem um jurídico muito bem elaborado, né? Alguém que entenda da lei 8.666. O número dela já é horrível. É ruim, a besta. E aí, esses caras participam, entendeu? Isso é mais um problema que houve com os pregões. Então, empresas assim, ó, só para você ter uma ideia, nós participamos de um certame lá em Rondônia. E aí ganhou uma empresa de Floripa, pertinho, 3.500 quilômetros. Nós já atuamos lá há algum tempo lá. Dá para ir. Aí ganhou uma empresa de Florianópolis, né? Porque a gente tem que fazer conta. Para a empresa, é uma faca de 2 gumes, né? Porque tem gente que olha só, porque tu participa de licitações aí de valores extremamente altos, né? Não se tem entregar 5, 6 parquinhos, 10 parquinhos. Até bem mais assim, né? Mas tem licitações grandes aí. E o que acontece? Esses escritórios, tá? Eu estou dando só um adendo nesse segmento que entrou. Fica bem à vontade que a gente tentando responder a tua pergunta de uma maneira global, que realmente assim, até meio preocupante a maneira que o governo compra hoje. E que também não é culpa do governo, é a lei. Sim. A lei está ali. É uma questão de cultura mesmo. E a lei, né? Desenvolveu assim. E a lei. É que lei tá ali. o sistema foi feito para dar errado. Isso. Ponto. Concordo com isso. Simples assim. Ele foi feito para ser controlado porque, por assim, alguém. Aí o problema é que quem controlava essa porra toda já não tá mais lá, e aí foi virando uma bola. Você há de convir que, por exemplo, se o preço médio é 5, se o governo tinha que, não, até 4, beleza. A empresa tem que ter capacidade financeira para poder entregar. Sim, ela tem que entregar dentro da... Porque tem xícara e xícaras. Sim. Vamos usar o exemplo da xícara. Tem xícara que é feita de uma determinada matéria-prima. Determinadas pessoas. Tem uma xícara com cabo mais grosso e uma com mais fino que vai quebrar mais rápido. Aí o que geralmente acontece? Como o governo também ele não é preparado, tá? Para ter uma central de compra especializada. Comprou, vai lá e confere. Se isso não tá, devolve. A empresa não resolve, penaliza a empresa. Então hoje nasceu aí muita gente participando, não tem compromisso com qualidade, e eu não culpo o governo, tá? Porque às vezes são pessoas que estão ali com cargo de confiança, que vai durar ali no período que o prefeito está atuando. Daí, por exemplo, o ano que vem tem eleição para prefeito. As compras hoje, digamos que uma prefeitura tem o prefeito Pedro. O Pedro vai tentar a reeleição. Não deu, todo mundo sai. Os caras de confiança vão sair. Aí o que foi comprado, o outro que entra não vai saber. E isso aí vira uma baderna. E para os espertos de plantão, os caras sabem que ninguém confere. A xícara tem que ter 1 centímetro de espessura. Ele manda com meio centímetro. Quem é que vai conferir? Aí o preço, porque não existe como você reduzir muito o preço. E o que a gente tem visto ultimamente chega a ser assim uma coisa surreal, sabe? Não existe o produto que o cara vendeu. Não existe. Eu sei o que é isso. Então isso aí e depois o governo fica refém dessa empresa. Esse que é o pior. A gente tem alguns exemplos aqui na cidade, por exemplo, que contrataram uma consultora para fazer o terminal Lagoa Verde ali, aí a consultora quebrou, aí tu tem que fazer o cancelamento, indenização, aquela confusão, fazer uma nova licitação, contratar. Então no fim tu gastou muito mais porque tu, por obrigação da licitação, teve que contratar uma empresa que não tinha saúde financeira para executar a obra. Com certeza. Aí o que acontece? Não há um bom senso, e sabe? Rola... Como? Peraí, se é 5, como é que o cara vai vender 2, cara? Não pode. Eu me lembro um colega nosso que foi participar da licitação, nunca participou e tal. Aí disse que ele chegou lá, era pregão para móveis. E aí tinha uma trupezinha lá que já era a trupezinha da licitação, que são os amigos, né? Tu ganha nisso, eu ganho naquilo, né? Não vou ficar também acusando aqui, mas diz que é assim, né? Existe. Tem tudo que vocês imaginaram. Aí ele entrou, não perdeu, entrou no outro, perdeu, entrou no outro, aí ele até que chegou num produto, não, esse aqui nem que eu vendo no prejuízo, mas esse aqui eu vou vender. Porque eu vou vender esse aqui, ele pensou, esse aqui é um item que eu tenho bastante, tá lá no estoque, essa merda, foi essa porra girar aqui, né? E foi vendeu no prejuízo, cara. E aí vendeu no prejuízo, aí rodou no final, ele saiu, aí disse que um dos caras veio lá, esse aí não aparece a próxima vez e tal. É assim.
Complicado. Infelizmente E o tem. teu setor tem muita... Tem Quantas- bastante. Tem fábrica aqui em Minas? Outra não, né? Não, tem na região, né? A região Santa Catarina é um dos produtores aí a nível Brasil de playgrounds, tá? Mas o que eu falo assim, com todas as letras, porque eu também estudei a nossa concorrência. Sim. Informação, lembra? Claro, claro. Tem que estudar. Não é que eu vou chutar a canela do cara, é aqui, né? Então eu tenho concorrentes aí de 30 e poucos anos de mercado, empresas bem estabelecidas e tal. Enfim, mas com o nosso nível de qualidade e o nosso nível de matéria-prima que nós usamos, nós não temos concorrente. Isso eu falo porque eu sei o que, que eles usam e eu sei o que nós usamos. Então, por exemplo, o plástico rotomoldado. Aham. O molde, ele permite que você faça a mesma peça com pesos diferentes. Entendeu? Entendi. Você pode fazer a mesma peça se o molde assim permitir. E como são grandes, ele permite. Você pode fazer um telhado ali com 9 quilos, pode fazer com 20. E onde é que o cara tira depois? No peso. Entendeu? Entendi. E aí isso falta qualidade no produto. Claro, porque É. daí a peça, ela Fica não fica fina, fica empena. fina. Aí o cara daí já usa um polietileno de qualidade duvidosa. Nós, por exemplo, usamos polietileno extrusado a quente. Grau de solidez de 6 a 8 anos. Nós usamos um aditivo antiestático para não dar o choquinho que acontece, tá? É um Qual fenômeno. Tem um choque que dá. É que é Lembra da escola que uma nós estética. passava Aham. a régua dá na estática e a plac, dá o estática choque. e dá choque? Então nós somos uma das poucas empresas que usa o antiestático no nosso polietileno, né? E o nosso polietileno é extrusado a quente, então ele sofre um outro processo do que o extrusado a frio. O que que A gente falou de extrusão na outra entrevista também, né? É. Que era de massa e de Sim, comida. eu ouvi. É. Então assim, ó, o extrusado a quente, o que que acontece? O plástico, o que ele é por fora, ele fica por dentro. Então ele nunca vai ficar branco. Aham. Nós temos aí peça há muito tempo, né? Com cor. 5, 6 anos, você vai ver lá, tá perfeita. E o extrusado a frio, ele fica branco. Ele Entendeu? desbota. Ele vai ficar branco. O nosso, ele vai, digamos, o azul, ele vai ser sempre azul. Claro, ele vai destonar um pouco, que não tem como não. Até um automóvel, se você deixar um ano no tempo ali. Ainda você- mais que isso aqui fica no tempo inteiro. Claro, claro. Mas eles são. É a questão do polímero. Nós usamos hoje, assim, eu falo com toda certeza, não existe para o sistema de rotomoldagem um polietileno melhor do que nós usamos. Que se tiver, a gente vai passar a usar. Mas o que tem hoje, a gente compra de uma grande petroquímica, né, de São Paulo. Esse produto ele já vem pronto para ir para o molde. Ele não sofre mais nenhum tipo de movimentação no insumo, né? Hoje, qual é a tua capacidade de produção, assim, de metro quadrado? Tens um número? Não, hoje a gente produz em média aí 12 mil quilos mês. Ah, é por quilo a Por medida. quilo. 12, Mas um parque pequeno tem quantos quilos? deixa eu te falar. De peça plástica, É. uns 300 quilos. Então tu faz aí, porra, tu faz uns 30, 40 mil parques quilos. por mês. Ou mais. Dá mais. Hoje a nossa produção ela é para estoque, né? Então a gente sempre está É produzindo. que eles são todos modulares, né, cara? Todos Isso foi modulares. uma sacada tua ou o mercado já tinha essa prática? Não teria como ser diferente. Existe um outro tipo de produto que é plástico de encaixe, tá? Mas ele não tem uma estrutura, digamos, uma praça pública, ele não ia suportar o uso extremo como é numa praça pública. Aham. Tá? Um exemplo, né? Que tem vandalismo, vai adulto em cima, enfim. Acontece coisas diferentes do que num condomínio, do que numa escola, né? Então, o nosso produto ele é estrutural, entendeu? Então, porque nós usamos os três insumos, o aço carbono, o ferro comum, né? A madeira plástica, na parte de colunas e alguns assoalhos, que é fantástico o produto, não tem problema de cupim, broca, apodrecimento. Isso é importado. Não, fabricação Fabricado nacional. nacional. Hoje o Brasil conta com quase 10 fábricas de madeira plástica, tá?
elas crescem em média aí de 30% a 45% ao ano há muito tempo. Quanto custa o metro quadrado de madeira plástica? Cara, varia muito do perfil, né? Mas uma coluna dessa de 12 por 12, na faixa de R$ 120, o metro linear, né? De um palanque desse, né? Isso aí ele dá para N funções, né? Hoje a madeira plástica realmente... Eu já tô pensando... A madeira plástica, ela realmente veio para... Ela é um paradigma de mudança de um produto. Hoje, por exemplo, o deck... Sim, né? eu imagino. Casas... Conhece o pessoal da Betonarte, não? Conheço, acho legal. O Michael, né? Trabalho bacana, base de cimento, né? Não, é que eu fiquei de cara, eles têm um deck de concreto, cara. Não, bom. E Inclusive lá madeira. na Tex Cotton, né? Sim. Na pracinha ali, a gente botou um brinquedo e eles botaram um deck de cimento lá, também muito legal. É uma proposta interessante das que tem no mercado, né? Mas a madeira plástica, por exemplo, ela vem texturizada. Cara, é fantástico. É incrível, assim. É um produto realmente bem elaborado. Não é aquela coisa de antigamente, o eco chato, né? Hoje a gente não usa, por exemplo, falar em reciclado, porque o reciclado, a palavra reciclagem, para o consumidor, ela não soa muito bem. Porque na cabeça dele, reciclado tem que ser barato. Coisa velha. Tem que ser barato, é o lixo da minha casa que é feito, vai ficar cheiro, enfim, sabe? Não soa bem. Hoje nós somos uma empresa que podemos ser considerada sustentável. Pelo uso, por exemplo, a madeira plástica, ela é resíduo industrial, tá? Pra vocês terem uma ideia, tem uma planta dessa fábrica aqui no Paraná, tem empresas, por exemplo, indústria de fralda do interior de São Paulo, que eles vêm, é mais barato para eles, veja bem, mandar trazer aqui no Paraná, só logística hoje é caro. Frete é caro, caminhão é caro, diesel é caro. Por isso que eu falei Rondônia, pô. E o Brasilzão é grande demais, e é rico. E depois eu vou falar uma peculiaridade sobre Blumenau, aí fora que muito... Comparado. Não, que muitos blumenauenses às vezes não... Já vou falar agora, né? Tá. A cidade de Blumenau, quero deixar isso registrado aqui, tá? É uma cidade que ela é extremamente respeitosa aí fora. As empresas de Blumenau, a região aqui, isso pela cultura, né? Por a gente ter tido e temos, né? Grandes indústrias na região, porque é uma região industrial. Então, qual é a fama nossa lá fora? Empresas sérias, tem compromisso com entrega, faz bem feito. Então, tu falou que tu é de Blumenau, aí fora, o pessoal conhece sim. Respeita. E respeita, tá? Muito mais respeito que às vezes a gente que tá aqui, que não dá o devido valor para nossa cidade, que é fantástica, né? Além de ser a Blumenau que é, né? Então, para fora do nosso estado, eu tenho um escritório grande no Rio de Janeiro, de representação lá, que faz um trabalho no Rio. É uma empresa de lá que, que assim, abraçaram o nosso projeto e é um sucesso, tá? Lá no Rio. No Rio de Janeiro é incrível como Blumenau tem respeito. Blumenau vende. Então isso aí fica até... Legal, cara. Isso legal. não só... Sabe que a gente trouxe o prefeito Mário aqui, né? E eu também já tive a oportunidade de ocupar cargos públicos, enfim, né? Conheço a realidade política e tal. E eu vi isso da boca do empresário que não é nascido aqui, mas que se desenvolveu aqui. Isso é muito legal pra gente registrar, porque de verdade, muitas vezes a gente não dá o devido valor. Então é legal mesmo, sabe? É muito... E o Vale do Itajaí como um todo, né, cara? Se a gente pensar aqui as principais empresas dessa região do Médio Vale, pô, a força econômica do estado de Santa Catarina tá aqui, né? Assim, tipo, óbvio que a gente tem uma industrial Joinville que é muito grande, muito forte. A gente tem o mercado de tecnologia em Florianópolis que é muito grande, o setor carvoeiro de energia lá do Criciúma que é gigantesco, o setor madeireiro em Lages, etc e tal. Beleza, toda a região tem. Só que se a gente fizer um apanhado aqui do Vale do Itajaí, não é à toa que é a região mais adensada do estado, né? O maior número de habitantes é aqui nessa região. Sim. Então é por causa desse desenvolvimento. E é muito legal fazer esse registro, bacana. Não, isso todo lugar, tá? Eu tive em Rondônia, eu tenho 2 parceiros bons nos 2 Mato Grosso. Nós né? estávamos falando de tecnologia. Eu ia falar até de informação, né? Porque então a gente... segura isso aqui. Não, traz isso aí. Então vamos trazer isso aqui. Ó, a gente tava falando que tem acesso à informação e tal. Cara, como que a gente não tem acesso a essa informação? Então, trazer essas
novidades... Vocês não vão acreditar. Deixa eu mostrar. Ô, Alemão, bota nessa câmera aqui pra nós. Não, isso é muito legal, cara. Ó, isso aqui, tá próximo ali, tá perto? Tá bonito? O que é isso aqui, Furmento? Fala pra audiência. Isso aí é um piso de segurança para a área de playgrounds, tá? Que é feito de... Pneu. É feito de pneu. Isso aqui era pneu, galera. Tá, explica pra nós, vai. Então aqui, ó, se você observar, tá? Você pode pegar um microscópio para fazer uma análise mais aprofundada. Você vai perceber que não tem nenhum tipo, não tem resto de madeira, como tem alguns pisos aí. É só borracha. E a borracha do pneu, você imagina, um pneu, vamos falar uma média aí, 60 mil quilômetros, vai, né? Olha o atrito que tem um pneu. Não, tô zoando. Vamos fazer piso aí. Eu tô com 110 mil quilômetros. Não, brincadeira. Mas vamos falar numa média, né? Não, mas é 60 mil, Uma média. É que assim, os baixos qualidade é 35. Isso. Mandar um abraço pro meu amigo Vitor, da Upper Pneus. Opa. Depois eu mando o boleto. E aí? Boa. Então, assim, ó, você imagina o atrito. Vamos falar de uma coisa que as pessoas entendam, né? Você veja o atrito de um pneu, para ele consumir ali 10 milímetros, 1 centímetro. Quanto atrito, esquenta, pedra e frenagem, cara, loucura. E aqui, resistente é muito boa. É a borracha mais resistente que tem. E aí essas placas, ela vem placa de 1 por 1, ela pesa em média 23 quilos. Incrivelmente, ela é autodrenante, tá? Ela passa água. Passa água. Sim, para. não numa velocidade, né? É que dá pra ver que as pecinhas elas são meio distantezinhas uma da outra, assim, né? Então... E ela tem um laudo técnico que foi feito, né? Se uma criança, por exemplo, cair de 1,40 m... né, cara? Negócio bonito, assim. Parece pedrinha. Isso. Cair de 1,40 m, não se machuca. De cabeça, não causa traumatismo craniano. Tem um laudo pronto. Mas eles não jogaram a criança. Não, já me perguntaram como é que eles fizeram esse teste. Claro que aí é laboratórios de ensaio, né? Mas a pergunta que vem, e a criança, né? E a criança? Pô, e aqui caiu de 1,60 m. E ela fica assim daí? Pararam de testar no 1,40 m e disseram, não, tá bom. 1,40 é que numa placa de 1 metro, a expansão dela ela é mais macia, mais macia, né? Aqui ela tá quase concentrada. Que dobra, Então, você veja, ó, é uma tecnologia... Cara, sério, desculpa, mano. Não, mas... Duas entrevistas foda hoje, né? Tá massa, legal. Mas assim, ó, você veja bem, ó, isso aqui é um exemplo de sustentabilidade. Claro. Que o problema, ele é um problema, o pneu, ele é um problema mundial. Imagina, Tem países que fazem asfalto. Nossa, eu tô um pedacinho, porque ela é bem porosa mesmo. Sim. E aqui você vê que é o pneu, ó. Sim, eu tava olhando na lateral, que tu cortou, né? E ela é pigmentada. Sim. Tá? Então, o azul, com o tempo, ele vai sair, dá para repassar a tinta novamente. É uma pintura... Beleza. Então, é uma tecnologia, tu falou portuguesa. Português, é um português mesmo, um amigo meu pessoal, que produz no Brasil aí na faixa de 7 anos, né? E com extremo sucesso. Mas ele inventou isso aqui do nada? Não, a família dele produz lá em Portugal há quase 40 anos. Olha só. Eles são do ramo e ele veio para cá, né? Tu falou um negócio, me lembrou. Hoje eu tava no escritório da advocacia. Muito legal esse projeto aí. Tu falou, né? Há 40 anos isso existe lá, né, cara? Eu tava no escritório de advocacia de um colega meu, tinha um jornal lá, Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, de 1844, falando das novidades que eram as casas de metal na Inglaterra, do steel frame, né? Nossa. No Brasil ainda é novidade, cara. Tem rejeição ainda, a resistência à mudança. Eu não sei por que o método construtivo no Brasil não descamba pro steel frame, cara, não faz sentido. Mas vai chegar, tá chegando. Eu creio que tá chegando. Nós temos aqui uma grande consultora, né? Aqui de Balneário que já usa, né? Sim, pode falar, é a FG. Então ela é uma... Depois a gente manda o boleto do seu Chico também. Isso. Trazer o seu Chico aqui, cara, o Graciola... É uma consultora de ponta que é interessante. A construção se torna mais limpa e mais rápida. Mais rápido, menos água. Nessa tua história aí, Alexandre, né? De 20 anos no setor, né? É isso, né? Tu já teve, assim, o vislumbre, talvez, de ir para outra área, empreender com alguma outra coisa? Já teve oportunidade ou... Eu penso o seguinte, tá? Eu acho assim que tudo tem dois lados, né? Eu acho que até tem um provérbio que fala que não é bom você colocar todos os teus ovos na mesma cesta. Isso é você diversificar os teus ramos de atuações. Porém, o que eu creio? Você tem que ter o tempo certo de maturar um negócio para você ir para outro. Porque senão você não fica
não é um período de sucesso que vai te definir que o sucesso vai estar ali, né? O sucesso que a gente fala é ter faturamento, é ter uma equipe boa. A empresa ela não é só compra e venda, ela tem os recursos humanos e a gente sabe que isso não é fácil, né? Quantas pessoas tem na operação hoje? Hoje nós temos quase 20 pessoas, tá? E nos escritórios, hoje nós somos em 50 pessoas. Assim, contando com Os os vendedores, escritórios fora, tudo. É 50 pessoas enganjadas todos os dias com o nosso projeto, né? Mas o teu foco, então, full time aí, é a Fomento Playground. Não Sim, tens sim. outra atividade? Outro já Não, chegou a investir? nós temos projeto, né? Dentro do mundo do plástico, dentro da rotomoldagem, Aham. para outros segmentos. A gente tem projeto para Vamos gaveta. conversar. Mas tem um momento oportuno. No momento ainda a gente precisa estaquear mais a Formento, firmar, porque uma empresa, ela não fica da noite para o dia. Uhum. Ela leva um tempo. Não basta, eu já vi pessoas montarem negócio com muito recurso e não dá certo. Uhum. Não é só o recurso que vai fazer dar certo. O maior ativo Né? são as pessoas, cara. A gente está numa fase aqui do nosso negócio, do Empreende, enfim, que a gente está precisando de pessoas. E é difícil, cara. É um negócio. É muito difícil tu encontrar pessoas hoje em dia, né? Essa retenção. Atrelada a um dado de Santa Catarina, pegando um gancho aí. Santa Catarina, hoje, o índice de desemprego é 3,1. Né? Baixíssimo. Muito. O nacional está em 9. Blumenau deve ser 0. E assim, ó, veja bem. Blumenau, na verdade, é assim. E dizem, Tô tá? falando sério, tá? Blumenau é negativo. Isso, Não, eu acho Vem que gente de Indaial, Gaspar e Timbó trabalhar aqui. As placas de contrato se ainda tem. É. Né? Tivemos aí o fechamento aí da Coteminas ali, que Sim. Né, levou um pouco, mas Blumenau é incrível porque ela é multi-economia, né? Hoje não, Blumenau ela é têxtil. Ela ainda é têxtil, mas não só têxtil. Têxtil, logística, TI, tecnologia. né? E indústria metalmecânica. Turismo da saúde. Cara, aqui, ó, você chega, você vai aí nesses bairros aí, daqui a pouco você vê um galpão. O que o cara faz ali? Ah, ele faz um negocinho, manda para 3, 4, 5 países. É incrível. Luminária. Né? Aí tem um lance de um cara que faz produtos de estética automotiva, cara. Sim, sim. Tem vários aí, são pessoas até que a gente tem que trazer. Fabiano, Nobre cara. É um Fabiano. Deixa eu te falar uma cara. coisa, cara. Eu tô gordinho, né? Tô gordinho aqui, desse jeito que eu tô. Mas eu já fui bastante na academia, né? Gosto bastante da academia já. Gosto não, né, gente? Gosto da saúde que a academia promove, não da academia em si, né? Tá certo. E, cara, eu sempre tive uma pegada que eu imaginei, pode parecer loucura, tá? Isso lá na época de faculdade, cara. De fazer um treino lúdico, numa pista lúdica, como se fosse um parque para adulto. Já tinha te falado dessa ideia, não? Não. Então pega. Se é boa, eu não sei. Porque, sabe por que eu lembrei dessa ideia? Eu fui lá no Open Park, lá em Pomerode, não sei se já tivesse oportunidade de ir lá, mas recomendo, um puta num lugar animal, assim. Pomerode tá nota 10. Vai virar um Beto Carreiro aquilo ali. Certeza, eles vão crescer, porque já tem uma pegada de multi-atração. Já levou teu piá lá, não? Já. Não, é animal. E eles têm um brinquedo, tu brincou no brinquedo lá com teu filho? Que é um brinquedo que os adultos podem ir também. E, cara, eu acho assim, eu não entrei porque eu não tava com criança, né? Eu não tinha uma criança pra dar desculpa de ir no brinquedo, né? Mas que me deu uma vontade de ir, né? Vamos brincar ali, legal. E, cara, se tu gasta energia, eu fui uma vez num daqueles negócios de pula-pula, que tem no shopping e tal. E, cara, eu sempre tive essa ideia. Não tem essa pegada do CrossFit? Sim. O tal do CrossFit? O CrossFit, ele é legalzinho por quê? Porque ele é todo de ferro, aquele negócio com corda, negócio lúdico, diferente. E eu sempre imaginei um negócio desse pra isso, entendeu? Olha aí, quem sabe? Se a ideia é boa, eu não sei. Tá bom. Porque já a pessoa pega um educador físico e cria um circuito. Ah, aqui trabalha braço, aqui trabalha perna, escada, desce escorregador, tal. Pô, isso seria sensacional, cara. Tu vai brincar na academia. Sim. Minha visão, né? Posso estar completamente errado. Vai tirar o peso da academia, né? Cara, joga pro universo. Se tu quiser, eu compro primeiro. Vamos lá. Eu compro primeiro. Vamos se informar. Eu invisto no primeiro. Vamos às informações. Qual é o maior desafio do teu mercado, Fomento? Cara, eu confesso para vocês que nós acordamos e finalizamos o dia pensando em fazer o melhor, né? Então, quando você ama o que faz, quando você
tem uma equipe que está motivada a isso, né? Quando você tem um ambiente que proporciona que as pessoas também se sintam bem, vai vir os desafios, né? Que fazem parte da vida como um todo, né? Mas a gente está ali para enfrentá-los, né? Cara, a gente tem, no nosso segmento, tem tanto para explorar, tem tanto Essa para relação fazer. com o poder público pode ser um dos grandes desafios? É assim, ó, a gente vê assim, é um canal de venda, não é o canal. Nós não queremos transformar no canal. Porque o que que acontece? A gente acredita, tá? Hoje no teu percentual, desculpa te interromper, tô te interrompendo demais, né? Desculpa. 15% Ah, então tu vende mais privado. mais privado. Legal. Porque assim, ó, hoje as licitações, a gente faz um estudo. Saiu um edital lá no Paraná, né? A gente vai fazer um estudo. Qual é o produto, se nós atendemos todo o pré-requisito, quanto é que estão pagando e tal, e vão participar. A gente participa, às vezes, de 10 para ganhar um, de 15 para ganhar dois, sabe? E tem uns que nós não vamos, porque estão pagando muito barato. E a empresa tem que ter lucro, né, cara? Talvez os critérios que eles terem para contratação. Então a gente escolhe muito a dedo. Porque, como você falou do teu amigo lá que vendeu abaixo do custo ou no custo, não vale a pena. Não vale a pena. Não. A empresa tem que ter lucro. Tem pergunta aí, Filipão? Não tem como. Não, eu vi que no histórico ali, né? Saiu da madeira para o material novo aí, que é um tipo de plástico, né? Qual que foi a importância assim dessa inovação, de sair da madeira e transformar num Lego aí, né? Sim, é um Depois- Lego. é um Assim, Lego. ó, se nós não tivéssemos assim se antenado rapidamente, certamente hoje nós já não existiríamos mais. Uhum. Então foi a questão da atualização, né? E assim foi um momento de pouco recurso, tá? Pouco recurso, certo? Então você tinha que já concorrente teu lá na frente e tu ali. Não tem aquela corrida da corrida maluca lá? Uhum. Tem uns caras que estão de foguete, tem outros que estão lá de charretezinha, né? Uhum. Mas tu tá na corrida, tá entendendo? Uhum. E a gente nunca, eu até uso, comparo com uma passagem bíblica, né? De Davi e Golias, uma história muito conhecida, né? Davi era Um gigante. o gigante Golias e Davi era um piá, né? Um Uhum. magricelo ainda. O que que aconteceu? Davi, se ele fosse olhar para o gigante, Tinha desistido. ele tinha um sopro das narinas do gigante derrubava ele. Mas ele não olhou para o gigante, né? Ele não se amedrontou com o gigante. E isso tá na veia empreendedora. Uhum. Porque eu tenho concorrentes fortes, mas como eu falei, com a nossa qualidade, eu afirmo assim, com todas as letras, Categoricamente. nós não temos. Saquinho e a pedra funciona. Entendeu? Tem esse mercado? Tem. Tem gente que não quer. O preço é compatível. Uhum. Não existe caro e barato. Existe Sim. compatível. Eu uso muito, assim, onde eu tiro algumas pérolas é na indústria automotiva. Uhum. Se fosse só um carro, né? Se fosse só um modelo, 2, 3 modelos, né? O que que é um carro? Um meio de transporte? Por que que um custa 200 mil e um outro custa 80? Eles vão fazer, Vários componentes. eles vão fazer a são mesma todos, coisa, mas o objetivo o que que é? Transportar Sim, 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 pessoas. sim. Mas e por que que o de 200 também vende? Por que que o de 80 vende? Porque Uhum. tem público, Uhum. né? E o Brasil é um país de oportunidades. Tu escreveu 2 livros. 2 livros. Já vamos falar sobre isso, Vamos lá. depois dos patrocinadores. Parte social da empresa. Legal. Legal. Empreender CQS conta com patrocínio Master da Arte Pro Comunicação Visual, a empresa responsável por esse estúdio. Tudo que você imaginar relacionado à comunicação visual, adesivo, banners, fachadas, totens, luminosos, tudo que você quiser, a Arte Pro produz para o seu negócio em toda Santa Catarina, atendendo até o Paraná e Rio Grande do Sul, que eu já sei que teve cliente fora também, né? Mundo de Até comunicação. no Uruguai já foi cliente. Já, fizemos já. Cloud Park, nosso hub de mobilidade, responsável por 600 estacionamentos do Rio Grande do Sul ao Acre, da Cancela, da maquininha até a Cancela. Tudo que você imaginar para estacionamento, os caras fazem. E, cara, eu quero agradecer muito a Cloud Park, acreditar nesse projeto, parceirona mesmo. É verdade. Apoio especial CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Lojistas, importante entidade de associativismo da nossa cidade, de toda a rede CDL do Brasil aí. Obrigado, CDL, por estar conosco. Sebrae Santa Catarina dispensa apresentações. O Sebrae apoia o micro e pequeno empresário, escritório de Blumenau. Obrigado, Sebrae, por tudo que promove e estar acreditando na gente. Rádio Mix 106.3
Estamos nas ondas das Rádio Mix, terça e quinta, divulgando o nosso episódio. NutriBlue Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, gerenciamento, alimentação do seu pessoal. PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Eu atendo lá. Se quiser conversar comigo é só chegar. E a Creativity Digital Hub do diretor é gol! Gol! Quase faltou. Creativity, que é do Anderson, nosso diretor. Obrigado, Anderson, que deixa os nossos episódios mais bonitos. Tudo que você vê no Empreender Cast, no Empreenda SC como um todo, as artes, tudo que você vê lá vem da Creativity, da cabecinha do Anderson, nosso parceiro. É isso. Obrigado. É bastante patrocinador, né? Estamos felizes. Daqui a bom. pouco vai estar Formenta ali também. Amém. Olha só. Aí. Não, eu tô brincando, Formenta. Vamos lá. 2 livros, cara. Teve um que eu li aqui. Eu já vi esse Qual dos livro dois aqui. é o primeiro? Esse aqui. Esse aqui? É. Então posso ler o que está escrito Claro, aqui? claro. Então, eu nasci aos 36 anos. Alexandre Formenta. A surpreendente história da superação de um ex-viciado que viveu por 22 anos sob efeito do álcool, cigarro, maconha e cocaína. Caralho, cara. É Conta isso pra aí, nós irmão. isso aí, velho. Então. Desculpa o palavrão, mas Não, mas pra, é isso mesmo. é pra adjetivar bem assim, pô. Não, é para dar um impacto. Legal. É a tua história, eu imagino. É minha história, tá? Bacana. Rapidamente eu quero relatar, né? Vocês estão abrindo essa oportunidade, Claro, que é pô. bem interessante. E, infelizmente, aos 14 anos, eu me enrosquei, né? Nas drogas. Nas drogas, no álcool e tal. Enfim, a história é muito longa, né? E como de todo adicto, todo dependente químico, não é diferente. Infelizmente, a gente vive num mundo onde tem bastante, infelizmente, temos muitas pessoas enroscadas nisso. Cara, se a gente não... na nossa geração, eu sou a geração mais nova. Desculpa te cortar, mas Claro, até pra contextualizar, assim, Sim. e te deixar bem à vontade tocando no assunto. Na nossa geração é difícil não encontrar pessoas que tenham esse tipo de dificuldade. É difícil. A geração mais nova que a nossa tá pior ainda. É. E hoje tu compra em qualquer esquina, brother. É. Essa é a verdade. E acham que é normal, né? então, isso aqui eu tive um milagre, né? Legal. Um milagre. O que aconteceu comigo foi muito forte, né? Eu tive um milagre da parte de Deus aí, que eu fui liberto disso com uma atitude de fé, né? Não foi uma religião que me mudou. O dia que eu conheci verdadeiramente Cristo, Jesus Cristo, né? A minha vida Legal. não passou. Foi no mesmo ano que iniciou a empresa, para vocês terem uma ideia. Então a minha vida de lá para cá, ela criou um novo sentido, né? Porque não tem como, né? Eu vivi 22 anos, sempre trabalhei, sempre fui um cara extremamente trabalhador, vim numa família pobre, humilde, mas com valores, sabe? Eu venho de uma família de 7 homens, aonde eu sou o caçula, mais jovem, né? E É como o lobisomem. o lobisomem, dizem, né? Não é mais. O mesmo ensinamento que foi dado para os outros, meus irmãos, foi o passado mesmo. para mim. Então, eu fui o único que caí nesse buraco, né? E no começo te apresentam, mas depois tu escolhe, né? Porque a vida é feita de escolhas, Claro. né? Eu não posso culpar os meus erros, terceirizar a culpa para outra pessoa, Uhum. né? Que Assumir responsabilidade. hoje é né? muito Isso aí. difícil, né? Até num modo geral, as pessoas assumirem, né? Seria tudo mais fácil de resolver. Errei, vamos lá, foi mal, vamos tentar resolver. Mas hoje a gente vê muita gente boa de argumento, mas não de arrependimento, Uhum. né? E argumento gera vida, arrependimento gera vida, né? Uhum. E a minha vida era assim uma montanha russa, né? Um dia estava bem, outro dia estava mal. Tudo que eu botei a mão deu certo na minha vida, no ramo profissional, assim, né? Sempre me virei, nunca incomodei a minha família com isso, porque eu sempre assumi, eu sabia o que eu estava fazendo. Ninguém disse que não tem como tu não saber o que você está fazendo, Uhum. né? E infelizmente foi isso. Foram 22 anos, assim, terríveis, né? Tive falsas alegrias, porque é um submundo, né? É indesejável para ninguém. É uma doença, é constatado, é confirmado Uhum. pela Organização Mundial de Saúde que o alcoolismo, a dependência química é sim uma doença. É lógico que ela está atrelada a traumas, psicológico, família, né? Enfim.
Mas... É o preenchimento falso do vazio, né? Isso. É o vazio que veio com o homem. Eu tentei preencher com a droga, né? Mas assim, tu chegou a... Teve um fundo do poço. Claro. Tu lá perdeu tudo, assim. Sim. Cheguei e como no é que foi essa virada aí? Cara, aí eu nunca pensei em me matar, mas as minhas atitudes me condenavam, né? Eu estava me matando, né? E eu cheguei nos meus 36 anos e sem, assim, uma expectativa, né? Sem esperança. Cheguei, assim, um popular bagaço, né? Desculpa, mas é porque o jeito que tu fala... É verdade. Eu não tenho problema com o meu passado, né? O podcast tá tendo a oportunidade de ter um testemunho de uma pessoa Animal, que teve uma... E que leva que também... é possível também. Que é possível. Que e é outra, possível. e que eu levo pro Que legal a gente compartilhar negócio isso, sabe? Claro. E hoje, isso aqui, ele serve de um alerta para as pessoas. Eu lembro, eu quero complementar aqui, eu lembro que eu recebi esse teu livro, sabia? Legal. Do Fabiano. Eu acho que o Fabiano da Nobre. Sim, eu acho que o Fabiano um dia tava com os livros lá na igreja dele cara, e tal. Vai se ferrar. Eu falei da Nobre aleatoriamente, cara. Fabiano, vem patrocinar, Fabiano. Fabiano é nosso cliente. O universo é muito louco, cara. Fabiano é um... Eu toco também. Ele é um homem que tem um testemunho muito forte O Felipe é cristão, eu sou católico praticante. Sim. Eu já toquei lá e tal. Eu gosto. Então a gente aqui, também. Até o principal valor do empreender, o primeiro valor é buscar a verdade. Sim. Justamente por causa dessa vertente. Tanto o Anderson. Tu conhece o Anderson da onde, o diretor? Porque foi com ele que tu dialogou. Funcionário meu vai na mesma igreja no Bola. Aí ele falou, comentou com ele e ele entrou em contato com ele. Aí legal. Conectou ali. E o Anderson é do Bola, né? Eu sou católico, né? E pratico a minha religião. Não sou de IBGE, como alguns, né? Sim. Faz parte do jogo. E não tô julgando ninguém, mas é que o cara, quando diz assim, eu sou católico, o cara tem que dizer, né? Eu sou católico, praticante, porque infelizmente, né? Não são todos que são. Não é assim. E aí a gente tem essa pegada, assim, né? De botar. Até quando a gente começou esse projeto, né, Felipe? A gente falou assim, a gente colocou nas mãos de Deus e, ó. Existe um provérbio que diz assim, ó. Provérbio 16, 3. Apresente os seus planos a Deus e eles serão estabelecidos. Né? Quem escreveu isso foi o rei Salomão, né? Que foi o homem mais rico e mais próspero. Então ele tinha bagagem para falar isso. E a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, tá? Ela fala de marketing, de economia, ela fala de tudo. Né? Princípios, principalmente. Princípios para você negociar, sabe? A Bíblia fala do desonesto, qual é o final dele, do perverso, do justo. Pô, mas eu fui injustiçado, cara. Então, assim, ó. É um ensinamento. Nós, por exemplo, mas cara, eu queria pegar o gancho da tua chave, cara. O que virou ali? Ali foi o seguinte. Eu não queria mais aquela vida. Eu decidi que eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha força para sair daquilo ali. Né? E a minha esposa hoje, né? Infelizmente eu afundei 2 casamentos nesses 22 anos, porque não tem, né, cara, como conviver com uma pessoa que tira dinheiro do orçamento familiar e leva pro traficante. Não dá. Porque daí é uma coisa puxa a outra. Sim. Nunca é uma coisa só, né? Infelizmente foi isso. Eu não lido muito bem com o que aconteceu comigo, tanto que fiz um livro. Então, não estou preocupado com a minha reputação, porque Jesus não se preocupou com a reputação dele para nos dar a vida, né? Então, e assim, cara, a minha mulher chegou... se preocupar mesmo. Acho que é um exemplo de superação e empreendedor é isso, é superar, né? Cara, todas as adversidades. Eu, na real, acho sensacional essa tua atitude, cara. Também acho Parabéns. legal. Esse livro aqui ele tem 10 anos, tá? E a gente não vende, eu não tenho nada contra quem faz. É uma direção que Deus nos deu. Então a gente distribui, hoje nós estamos aí com 40 mil exemplares distribuídos, né? E ele tem aqui, ó, dá licença, ele tem uma página que você pode ler ele em qualquer aparelho de celular, tá? Legal. Pode ler ali, pode baixar e tal. Obrigado, né? Já vou agradecer aqui. E aí, cara, respondendo a chave, né? Aí eu falei, pô, eu não posso mais continuar nessa vida. Mas aí já era o mover de Deus, sabe? Porque nós, por nós mesmos, nós somos um desastre. O homem sozinho, eu sempre digo, o homem sem Deus, independente da maneira que você crê em Deus, né? Eu acho que Jesus, ele veio para todos, né? Entende? E é uma experiência que você vai ter pessoal com ele.
Não dá para generalizar. A forma que ele fez comigo, talvez não vai ser a forma que vai fazer com o outro. Com certeza, ele tem plano para cada um. Individual, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Sim. E só cai um fio se ele quiser. Ele sabe quantas folhas tem em todas as árvores do planeta. Isso olha de quem nós estamos falando, né? E aí, cara, eu falei pra minha mulher, de poxa, eu não aguento mais essa vida. E ela falou pra mim, só Jesus para mudar a tua vida. Não falou mais nada. Mas ela era... Foi a chave. Ela já tinha se banhado no amor de Deus. Fazia 6 meses. Ela já estava dentro. E assim, né, cara, não é... O pessoal fala, virou evangélico, crente. A Bíblia Sagrada me garante que a partir do momento que eu aceitei a chamada de Deus na minha vida, eu me torno filho de Deus. Então, quem que a Bíblia diz que eu sou? Ela não diz que eu sou crente, que eu sou evangélico. Ela diz que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. Entendeu? A gente não é o dono do mundo, mas a gente é filho dele. Pensa esse jargão, né? E é verdade. A gente é filho de Deus, mediante a fé em Cristo. Que não é uma religião, que não é uma placa. Entendeu? Jesus não tem placa, cara. Claro, eu vou numa igreja, mas a minha placa é do reino de Deus. Aqui você não vai encontrar nenhum nome de nada aqui. Você vai encontrar reino de Deus. Né? Tanto os 2 livros, depois eu vou falar no segundo ali, eles têm base bíblica. Até o meu testemunho tem que ter uma base bíblica. Porque eu tive um milagre, cara. A gente já teve a oportunidade de dar o testemunho, né? Esse relato para uma junta de médicos, por exemplo, que são da ciência. Eu falei para eles, cara, me explica aí como é que um cara que bebia, as quantidades que eu bebi, o que eu consumi, não fui internado, não tomei um remédio e simplesmente... Mas foi do nada? Não, milagre. Não, mas tu lembra do dia? Sim, dia 27 de junho de 2009. O dia que o Michael Jackson morreu. Morreu um, nasceu outro aqui. Como é que foi? Cara, daí a minha mulher falou assim, cara, só Jesus para mudar a tua vida. E aí eu relutei, né, cara? Porque existe uma batalha, tá? Existe uma batalha espiritual. Total, é a base de toda briga no mundo. Né? Para que você não conheça o Filho de Deus. Imagina, daí começa a vir os... Então, cara, aí vem, olha, tudo que você imaginar para não ir, cara, para não ir. Eu parecia um elástico. Um puxava para cá, outro para cá. E aí eu fui numa igreja evangélica aqui em Blumenau, onde tinha uma ministração, uma igreja lotada aqui na Rua São Paulo. E esse pastor, esse homem ali que estava ministrando a palavra, né? Estava palestrando ali, ele falou sobre a salvação, né, cara? E eu sempre ouvia falar, né? Mas do que precisa ser salvo? Eu não tô amarrado. Do que Jesus salva, cara? E ali, cara, no final, né, desse culto, né? É chamado culto. No final ele fez um apelo. Quem quer entregar a tua vida para Jesus e tal, coisa. E aquilo ali mexeu muito comigo, cara. Foi muito forte. Foi sobrenatural. Quem tem experiência com Deus sabe que não dá para entender racionalmente. Não dá para explicar. Não dá para entender, cara. E aí o que aconteceu comigo? Aí eu tava no fundo dessa igreja e o cara fez um apelo para ir lá para frente, que ele queria orar por essas pessoas, né, que queriam entregar a sua vida a Cristo. E aí ele falou o plano da salvação ali nesse sermão dele, e aquilo, sabe quando conectou, deu liga, cara? Assim, fundiu. Aquilo entrou como uma flecha. E aí aconteceu 2 coisas comigo. Primeiro, eu fui lá para frente, várias pessoas foram, não fui só eu, né? Eu fui lá para frente e eu me senti que eu fui abraçado. É uma coisa muito louca. Mas eu me senti abraçado quando eu fui lá para frente. Eu não me sentia minhas pernas mais, eu fui flutuando e um abraço que eu nunca recebi. E aí nessa ida, dava uns 25 metros assim, nessa ida eu falei assim, ó, eu falei do jeito que eu era, né, cara? Da tranqueira que eu era. Eu falei, ó, seguinte, olha o papo. Se tu é o cara
Por isso que eu aprendi ali que Deus ouve a oração sincera. Uhum. Não adianta tu maquiar. Sabe por quê? Porque meu rolê é parecido, cara. Isso Então, olha aí, ó. Não, mas a gente se encontra, viu? Não foi difícil. Aí, cara, por acaso, eu né? falei assim, não. É jesuicidência, né? Aí, cara, é que eu sou muito fã dele. Porque eu sei onde é que eu tava e eu sei O que eu fez. sei o que ele fez, Massa. né? Fico feliz de fazer esse registro, tá, viu, Alexandre? E assim, cara, daí eu falei assim, na época tinha uma gíria, esse cara sou eu, tinha uma música do Roberto, Sim. e aquele é o cara e tal, e eu meio, né, sempre gíria, né, cara? Se esse cara é tu gozador, mesmo... brincalhão, tá? sempre, Se tu é né? o cara mesmo... Daí eu falei, ó, seguinte, Jesus, se tu é o cara, se tudo que esse homem falou e a teu respeito é verdade, tu me arranca dessa vida miserável, que aonde eu for eu vou falar do que tu fez. Porque eu não consigo mais. E, cara, ele fez. Assim, ó. A minha média por dia, eu tomava 25 latas por dia, 8 baseado, 2 carteiras de cigarro e uns riscos de pó. Na noite anterior, isso foi numa quinta-feira. Na noite anterior eu tinha tomado e consumido tudo isso, tá? Aí eu sempre tinha lá, sempre fui organizado, inclusive para isso. Eu tinha o kit maconheiro infeliz, era loucura. O gelo da cerveja no tempo A certo. loucura é a maconha pro cara dar uma relaxada e já vai pro pó pro cara... Não, Doido, que loucura, não, cara. é doido. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Não se liga, né? A cocaína com a maconha, ela não fecha, né? A cocaína é bebida, né? E ela tira todo o efeito do álcool. E aí, cheguei em casa, cara, daí oraram por mim ali e tal. Cheguei em casa, peguei a latinha, botei num copo e tentei botar na boca. Quando eu coloquei o gole, cara, não entrou e até hoje nunca mais entrou. Eu nunca mais bebi depois daquele dia. E saiu o cigarro. Tentei fumar um baseado depois, não deu certo. Quase tirei o fígado para fora do corpo. Então, isso aconteceu comigo, cara. Eu sou uma prova viva que Deus existe, que Jesus existe. Que ele realmente não está mais numa cruz. Existe. Foi isso que aconteceu comigo. E no livro eu relato. Massa, cara. Tá? Eu fiquei 4 anos, tá? Não foi uma coisa feita na emoção, da noite pro dia. 4 anos eu fiquei escrevendo, né? Orando, pedindo para Deus colocar as palavras certas. E esse livro E foi... não rolou recaída, nada? Nenhuma, cara. Até hoje. O lance de quem é... Tá? Como é que tu falou? Adicto, né? Adicto, né? E é um problema, né? O cara, eu tenho casos de família próximo até e tal. Cara surpreendente e tal, mas infelizmente chegou lá no crack até. Mas é um cara... E vai mais. Vocês viram as drogas aí de São Paulo que tá chegando. Uma loucura, zumbi, cara. né? Mas enfim, aí ele já conseguiu se liberar e tal, e pá, mas ficou acho que 1 ano e meio, 2 anos, aí teve uma recaída, beleza. Recaiu, vamos pra cima. Volta, segue o baile, né? Mas isso quando recai é pior, né? Assim, cara, Não, mas assim, tipo, aonde que eu queria chegar? Todo adicto diz assim, não, eu sou viciado, ponto. Né? Tu não te diz ex-viciado, né? O cara não é ex-viciado, cara. Não, é cara em recuperação. Como é que eu me considero hoje? Eu sou um dependente químico em recuperação. Por quê? Se eu bater no peito, né? Porque eu conheço histórias de 20 anos que o cara caiu, 30 anos. Cara, isso, enquanto eu for vivo, eu tenho que me cuidar. Jesus fez o milagre, mas a manutenção do milagre é por minha conta. Claro. Então eu tenho que ter uma mudança na minha mente também, Mentalidade total. né? Você tem que mudar tudo. Porque esse tipo de coisa é uma mudança da psique mesmo. Né? Óbvio que se a gente aprofundar vai pra questão espiritual e tal, mas a psique... E ela é espiritual. E o segundo também. livro veio depois? Aí o segundo livro foi lançado agora em dezembro de 2022, 5 anos escrevendo. Aqui a gente pode... Evangelho significa boas novas, né? É uma palavra grega que significa boas novas, boas notícias, né? Foi isso que Jesus veio trazer para a Terra. Aí aqui, ó, aqui nós podemos falar das 2 bases do evangelho verdadeiro. O que o evangelho propõe? Aqui, ó, mudança de caráter. Conversão. O que é uma conversão? Eu estou indo aqui e eu convirjo. Eu volto e vou para o caminho certo. Né? Por exemplo, o que o evangelho promove? O cara era mentiroso. Conhece Jesus, ele não mente mais. Ele era um adúltero, ele não adultera mais.
né? Era um drogado, como eu era, um alcoólatra. Não faço mais uso disso. Sim. Agora, claro, eu tenho meus cuidados diários até hoje. Eu não brinco com o que me levou para o buraco. Hoje, poxa, as pessoas que trabalham comigo têm um carinho pela nossa história. Na nossa empresa, para você ter uma ideia, que na qual a gente é mordomo, porque a gente não é dono de nada, né? Aqui a gente fala isso. Mordono. Mordomo. Deus empresta por um tempo determinado. Você que é da área, né? Da morte. Você já viu algum carro da Prosegur subir lá o teu cemitério, atrás do caixão? Não existe, cara. Vai ficar tudo aqui. Por isso que o cara fala, é meu, é teu por um período. Depois não vai ser teu. Se nós for analisar... No fundo, eu brinco, né? Brinco não, é sério, na verdade, né? O teu corpo não é teu. Não, né? Você veja bem o resto. A tua família, por exemplo, quando tu chega pra mim, Nada. quando tu chega... Por que eu falo isso? As pessoas falam, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, eu quero não sei o quê. Cara, tu não tem que querer nada, irmão. Quem tem que querer é a tua família. E eu dou uma dica, não impõe à tua família a tua decisão agora. Porque na tua morte, tu não sabe quais serão as condições da tua família para realizar o teu desejo. Ponto. É isso Então, aí. quem manda no corpo do marido é a mulher, é o cônjuge. Isso. Quem manda, se não tiver o cônjuge, é o filho. Se não tiver o filho, é o pai. Se não tiver Com o pai, é o certeza. irmão. Se não tiver ninguém, meu irmão, aí tu tá ferrado. Aí o teu corpo vai para estudo. Tô brincando, né? Mas Então, essa questão de nada nos pertence. Exatamente nada. 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 A Covid mostrou isso. Botou o mundo de joelho. E aí esse segundo livro, então, E veio aqui- falar sobre um presente. Aqui ele fala sobre a mudança de caráter, a mudança, a nova vida em Cristo. E aqui ele fala da salvação, que é o maior presente. Inclusive a contracapa aqui, ó, a maior certeza da vida é a morte. Qual é a legal. certeza que nós temos hoje? Só essa. Número 1, é só essa, cara. A vida nada mais é do que Né? um hiato de tempo entre os dois principais acontecimentos de qualquer ser humano, que é o nascimento Nascer e e a morte. morrer. Ó, afinal, a vida é uma viagem na qual ninguém sairá vivo dela. E tudo vai ficar aqui. É isso aí. E aí tu faz esses livros e distribui, então, como forma de Isso, a gente conscientização. faz, onde a gente, né? Projeto social. Isso, a gente faz um trabalho em casa de recuperação, já Legal, fizemos cara, em escola, parabéns. onde chama a gente vai. Ninguém fala de religião, cara, sabe? A gente faz acho que, não querendo te corrigir, né? Pelo amor de Deus, tu não... Acho que tu talvez tá certo com relação a querendo dizer crença, né? Por causa de prática, né? Isso, De uma determinada doutrina, né? sim, Porque isso, religião seria o ato de se religar, de se conectar. Acho que isso tá dentro da essência do teu projeto. com certeza. Mas não tipo de vender tal igreja XPTO. É um não. negócio, cara, Jesus existe, acredita em Deus e Eu siga esse falo caminho. nele, né, cara? Porque toda instituição religiosa, tá? Ela é feita por homens. E Total. homem é falho. E muitas pessoas, por olharem para o homem, ela deixou de olhar para Cristo, que é perfeito. Ela está olhando para alguém que é imperfeito, talvez tão quanto ela, que tem apenas uma função diferente, Sim. né? E ela se decepciona com Deus por causa do cara. Mas, infelizmente, é isso, né? Sabe que eu acho que eu nunca falei isso assim em público, não porque seja algo, mas enfim, eu por ter nascido no cemitério, né? A gente acaba questionando muito da existência, da fé, né? Eu tive uma depressão da descoberta da morte, sei lá, aos 11, 12 anos, né? Então, tipo, eu lembro que com 10... É que tudo na minha vida aconteceu aos 12 anos, que foi o período que os meus pais se separaram. Então foi quando marcou. Mas na verdade é com 10, com 9, com 15, eu não lembro exatamente ali, né? E aí, não que também seja era um trauma, mas foi trabalhar, tá tudo certo, né? A vida que segue. E aí eu tive um período que eu não queria nem ir pra escola. Tipo, vou morrer, pô, por que eu tenho que ir pra escola? Né? Essa é a mentalidade de uma criança, imagina, né? Um desafio. E isso me forjou, assim, enquanto homem, muito fortemente. Tanto que a gente escambou muito para filosofia, sociologia. Quando eu digo a gente, é minha família. A gente tem essa pegada de, né, o próprio Felipe, às vezes a gente brinca, pega no pé e tal, que é essa questão de reflexão sobre a vida e tal. E eu transitei em todas as religiões possíveis e imagináveis. Né? Eu já fui
Assembleia de Deus, eu já fui na Quadrangular, eu já fui na Igreja Universal, eu já fui na Universal, acho que eu nunca frequentei, assim, mas já tive lá dentro e tal. Eu já fui da Igreja Luterana, me dou muito bem com os luteranos, inclusive aqui na nossa comunidade. Já fui em terreiro de Umbanda, já fiz curso de magia, já, né, cara, enfim, tomei passe em centro espírita, Certo. tudo que tu imaginar, eu já fui. Eu sou batizado católico. E por mais que o catolicismo, já que entramos, estou tomando a liberdade de fazer esse depoimento, porque tu me inspirou a isso, né? Então acho que é um momento que vale ser registrado. E por mais que hoje a gente tem aí as mais variadas denominações cristãs, e eu respeito todas elas, são, né, o cristianismo, no fim, o que Cristo nos apresenta enquanto filosofia de vida é o que mais importa, esse caminho ao Pai e tudo mais. E a forma como essa palavra disseminada, não serei eu a fazer julgamentos aqui. Mas há um entendimento na minha cabeça, na minha mentalidade, que o catolicismo é a igreja mãe de difusão, né? É a igreja fundada por Cristo. Essa é a mentalidade minha, da minha cosmovisão católica, né? Sim. Pedro, sob esta pedra, querer minha igreja, tudo que tu ligares no céu estará ligado à terra, etc, né? Passando no Evangelho de Jesus falando sobre essa igreja formada por Pedro. Pedro foi o primeiro papa e etc e tal. Existe uma linhagem de todos os papas, né? Se pegar o bispo de Blumenau e conectar, vai chegar numa linhagem que vai dizer qual foi até Pedro, né? Então tem essa coisa da tradição da Igreja Católica. E, cara, faz uns 2 anos e meio, me reconverti, fui lá, me confessei, comecei a frequentar a missa e rezar o texto todo dia. Hoje eu não rezo mais o texto todo dia, mas eu fiquei uns 2 anos rezando o texto todo dia. E, assim, eu não tive nunca nenhuma experiência sobrenatural, assim, real, tipo, preenchimento, essa coisa. Nunca tive nada desse tipo. Mas a minha vida mudou por completo quando eu comecei a ter essa prática religiosa. Absolutamente, da água pro vinho. Para melhor. Mais compromisso, mais seriedade, mais responsabilidade. Claro, né? Eu tinha muita dificuldade com rotina. Por exemplo, esse aqui é pouco tempo atrás, toda segunda-feira, essa em especial a gente está gravando uma terça, até te agradeço, peço desculpa por termos trocado tão em cima da hora. Foi um episódio que não deve se repetir por uma situação particular, mas era importante até. E isso não seria imaginável num João, né? Essa rotina, isso veio muito com a questão do texto diário e tal, enfim. Então o que tu fala assim, eu sinto de alguma forma. Porque eu também, cara. Também tive minhas fases de festa, solteirice, cachaçada, né? Que nem eu falei, na minha geração era normal. Tu vai lá na balada, tem a balinha dos caras lá, é normal. Um negócio que tu começa a se acostumar com aquilo e vira uma coisa normal e tu acha que tá tudo certo. E até daqui a pouco opa. Porque tem quem consiga viver nisso e ter responsabilidade de não afundar no poço. E aí, beleza, o cara faz o que ele quiser da vida dele. E tem aquele cara que se perde e não adianta. Então assim, o teu depoimento me fez falar sobre isso e abrir abertamente, publicamente, porque eu entendo o que tu passou e eu falo para as pessoas ao meu redor também, cara. Frequentem a igreja, procurem Jesus, entendam que Deus existe, acreditem nisso porque vale a pena. É o único caminho que faz sentido. Nada nesse mundo vale se não houver salvação. E a eternidade é para todos, seja no inferno ou no céu, né? Esse é o grande ponto, né? Isso aí. Desculpa falar tanto, mas Não, mas tu falou certinho. E cara, assim, a obra de Deus é o próprio Deus que nos convence, sabe? Então, eu também não era muito... Eu tinha comigo um Deus muito superficial. Assim, eu acreditava em Deus, eu andava com o rosário no bolso, eu tinha minhas noveninhas, eu era meio beatinho, assim, sabe? Sim. Eu andava lá, tinha... Culto de família, talvez. Eu era DJ de novena. A minha mãe, ela sempre foi envolvida com a igreja e tal, né? Então ela fazia... meio cultural, assim? Não, a gente sempre foi mantido, assim, sempre alinhado dentro da igreja, né? E a minha mãe, ela era uma líder no bairro onde a gente morava. Então ela fazia a novena de Natal, a novena da campanha da fraternidade, que era antecedendo a Páscoa. E era DJ mesmo, de novena. E aí, quando tinha a hora da música, eu tinha um toca-disco com uma caixa muito antigo, da Philips, isso, tempos primórdios, né? E na hora da música lá do Noite Feliz e tal, eu botava o disco, né, cara? Então a gente sempre Eu já fui DJ de velório, né? Eu já fui. Olha aí, ó. É verdade, de ter a cerimônia lá de cremação, né? E aí tem que botar música lá e tal, é a minha função, cara. Então, assim, eu creio que, sabe, tem tempo, cara.
Tem um tempo. E é legal a gente poder falar da palavra de Deus aqui. Bacana isso, cara. E assim, obrigado, ela pode por ter ser tocado no levada, assunto. ela pode ser levada para qualquer assunto. Tu percebe, fazer uma reflexão aqui, o massa que a gente tá falando de empreendedorismo, de negócio, mas esse assunto tem tudo a ver, cara, conecta com o negócio, porque tem Sim. quantos empresários que estão vivendo essa dor? Aí, o cara que tá se ferrando, né, a gente já viu depoimento de funcionário aí, né, Felipe, que o patrão manda fazer hora extra, o funcionário vê o patrão usando cocaína para poder ficar acordado à noite trabalhando e se ferrando e tem que entregar no prazo e tem que ir e tal. Caminhoneiro que usa cocaína para não dormir. Tá cheio, cara. E a gente não. Infelizmente- Cara, e é um assunto seríssimo Sim. dessa sociedade imediatista, né, cara, que a gente vive. Infelizmente está na nossa porta. Tá no meio, né? E não tem como a gente ser indiferente a isso, cara. Temos que falar sobre isso e temos que Ah. conscientizar as pessoas. Aqui, ó, faço um adendo, tá? Esse livro aqui ele é bem interessante. Ele fala de assuntos bem atuais, né? Aham. Aqui, ó. Por exemplo, as preocupações com o tempo passageiro, tá? Só para você ter uma ideia, no Novo Testamento, tá? Tem mais de 2.000 versículos relacionados ao homem, a fé e o dinheiro. Entendeu? Jesus falou muito no dinheiro. Nas suas falas, os apóstolos replicaram isso, sabe? Sim. Para você ver como isso é, porque o Jesus ele nunca chegou para Satanás, para o diabo e falou: ó, você é um Deus. Mas para o dinheiro ele disse que sim. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Deus não está dizendo que o cara não pode ser rico. Tem gente que já faz um extremo disso. Sim. Uhum. Deus não é Deus de Distorce. miséria. Quem é que criou tudo isso aí? Foi ele, né? E se você olhar os homens da Bíblia ali, muitos, não a maioria, mas Abraão era rico, Davi era rico, Salomão era rico, A prosperidade José tinha tinha muito, prosperidade, cara. Então Deus é um Deus próspero. Aí tem Sim. gente que se pergunta, mas por que que lá naquele determinado lugar a miséria toma conta? Porque eles fecharam a porta para Deus. né? Uhum. Ah, mas Deus é vingativo? Não. Cada um colhe Aquilo Aquilo que planta. Então, né? E a bênção de Deus enriquece e não causa dor. Então, cara, tem tanto tema Sim. para você tratar de Conectado com o negócio, empresário. para você saber lidar com a grana, Uhum. sabe? Porque o dinheiro ele é muito espiritual, entendeu? Tanto que Salomão fala, o apóstolo Paulo tem vários textos ali, você Sim. deve saber disso, né? Sim. Então, assim, que fala, que alerta, né, cara, a gente para cuidar do dinheiro, né? Por exemplo, os ricos desse mundo que não coloquem a sua força nas riquezas, mas em Deus, porque a riqueza acaba. Uhum. A riqueza, cara, um fato na tua vida pode mudar toda a tua história naquele momento. Exato. E acabou. Um o ponto de Steve- flexão. O dono da Apple, Steve né? Jobs, né? Olha o que ele disse no final, cara. Uhum. Ele podia uma fortuna de 7 bilhões ali na época que ele morreu ali de dólar, né? Pô, foi um cara que deixou um legado aí até hoje, mas foi um ser humano comum, normal como qualquer outro. Ele podia montar um melhor hospital, um melhor médico. Ó, o Schumacher aí, ó, tá desde 2013, cara, lá, né? Sim. Então, assim, cara, o dinheiro traz conforto. E o conceito de riqueza, a Bíblia fala. Hoje, por exemplo, o que que a Bíblia tem me ensinado na gestão empresarial? A gestão tem que ser participativa, cara. Meus funcionários hoje eles têm uma decência lá, eles têm um ambiente bom, eles têm um plano de saúde bom, eles têm uma cozinha decente, eles têm um ambiente sem grito, sem falta de respeito, sem palavrão. Nós oramos todos os dias, quando a gente entra e quando a gente sai. Eu estando lá, o motivo da oração não Cultura. sou eu, sabe? E a gente vê milagre o tempo todo, cara. Só que é com a motivação certa. Animal. Não é o evangelho da prosperidade. Eu dou 10 Deus, ó, tu é meu garçom, agora eu quero 1.000. Se você faz, cara, se os homens entenderem isso, você governa. Você governa, cara. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a constituição do mundo espiritual. Eu falo isso por experiência, daquilo que eu vivo,
daquilo que eu ainda quero viver. Mas, cara, é muito claro isso. Acontece na prática, sabe? Cara, na empresa ali não tem quem não vá ali e diga, pô, tem uma energia boa aqui. Geralmente o pessoal... Vamos lá visitar, inclusive, né, Filipão? Vamos lá. Sim, eu sempre passo Vai ser na uma frente, eu honra. parar. Pode falar que é isso. E assim, para finalizar, né, essa fala, cara, eu sempre digo assim, ó, se deixa banhar. Se é tudo uma loucura, isso, tudo bem, cara, mas é um direito que você tem de... Mas se deixa ter uma experiência, Amém. sabe? Deixa ter uma experiência. Eu acho que né, no nosso negócio a gente não tem experiência. Por que eu não vou ter na... Cara, eu tenho um encarregado que trabalha comigo há 8 anos. Cara que é um filho mais velho meu, é um querido. E só que o cara entendeu tanto que ele sabe se é a hora do profissional, a hora do amigo, a hora que sai faísca. A gente fala que lá nós é família, né? Família, às vezes sai faísca. Então tem que ter maturidade pra gente poder resolver os problemas e tal, entendeu? E assim você poder, cara, ver aquelas pessoas ali. Eu sempre quis assim, eu escutava ali, pô, a minha mulher tá lá, marcou uma tomografia 2 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano e 3 meses. Cara, aquilo me cortava o coração, cara. E tem coisa que não dá para deixar para depois, É verdade. né? Você pode fazer a preventiva ali e te safar, né, cara? E eu sempre pedia para Deus, Senhor, me dá condição para mim, mas eu não quero, eu quero os verdinhos lá, né? Quero lá. Cara, hoje, né, assim, para honra e glória de Deus, a gente consegue promover isso pro filho, pro marido. Cara, isso é muito legal. O conceito da riqueza numa gestão hoje ele não é individual. É transbordar, né? Cara, e outra, quanto mais você faz, mais vai ser disponibilizado. Quem entrega, recebe. Ó, a alma generosa prosperará, cara. É bíblico, é um decreto. Sim. Eu levo Entendeu? isso muito Se a tu sério. faz com a motivação certa, cara, é certeiro que o gol vai ser marcado. Baita depoimento, hein? Meu Deus. Esse vai entrar pra história. Acho que vai ser um dos maiores episódios, né, Alemão? Show de bola. Alexandre, cara, a tua história é sensacional. Obrigado, né? Não acabou ainda. A gente tem um bate-bola aqui que queremos fazer. A ideia é o que é? Tu responder... São perguntas genéricas sobre negócio e tal. Nada demais, assim, nada polêmico. Queria que respondesse com a tua intuição. Tá. Pum, sem pensar muito, Tá bom. entendeu? Não precisa ser curtíssima a resposta. Tá. Pode, né? Mas Entendi. sem pensar muito. Tá, legal. Filipão. Vamos lá. Defina um bom vendedor. Persistente. Que trabalha aqui. Persistente. Vendedor tem que, enquanto ele não levar um não, para ele não tá perdido. E só vai chegar quem é persistente. Legal. O que tu mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto? Atendimento. Atendimento. Porque antes de falar o produto, o preço, você vai ter que se comunicar. E se a comunicação não é boa, você não quer mais saber o preço do produto. O que é gestão? Que é gestão. É amor, amor pelo próximo. Amor, eu considero amor. Porque você não tem como fazer algo 8, 10, 12, 14 horas por dia sem ter amor. Legal. Prevenção jurídica, já foi processado? Teria como ter se prevenido para não ser? Tinha um processo rolando aí. Uma causa trabalhista. Normal. Mas Trabalha com prevenção jurídica? Direito? trabalho. Tem? Hoje sim. Hoje sim. Legal. O que tu acha, João? Tenho dúvidas. Tem controle absoluto das suas finanças? Cara, 100% acho que ninguém tem, né? Alguns aqui Mas falam que tem. Cara, Alguns dizem que tem, Nós mas também aqui não. Nós também não. cara, Tá tudo certo. eu faço aquela conta bem do padeiro, né, cara? Na minha cabeça. Tá eu entrando acho que 50, saindo acho um que é 20, isso. vai sobrar um 30. Quem acho Aí que é chega isso. dia 20, putz, esqueci das, cara. Quem tem muita fé não faz conta, cara. Cara, Deixa na mão de Deus. assim, é claro que você tem Não, que ter tem que ser responsável, né? Lógico. A Bíblia também ensina para você, quando vai fazer um projeto, você fazer as contas antes, Precaução. para que você não passe vergonha. Claro. Tá? Mas eu acho que dentro de uma fé e tal, e você sente, cara. Você Sim, sente quando. tem um feeling. Né? Mas claro que Não, isso aqui é sistema, bobeira, não vou fazer isso aqui, isso é loucura. Claro. Né? Formento Indústria e Comércio de Playgrounds. Show de Alexandre Formento. Cara, que honra, que bacana, que história bonita. Parabéns. Obrigado Eu pela agradeço. oportunidade.
Espero que tenha gostado da experiência. Não, vocês são os queridos e parabéns pela iniciativa. Legal. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí que estão, às vezes, enfrentando desafios, né? Tem aquele momento que você não vê saída, você só vê trincheira, né? Então... Trincheira, todo mundo na trincheira. O programa de vocês, eu creio que vai destravar, que vai alertar. Cara, isso é muito legal. A gênese essa essência, a né? gênese do movimento, assim, primeiro, somos um movimento. Então, não é nada estático. De empreendedor para empreendedor, para contar histórias, viver momentos e ser inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Essa é a gênese do Empreender. É isso que a gente busca trazer aqui. E o teu depoimento corrobora com isso. Então, obrigado, né? Obrigado. Estou aí à disposição, estamos aí para aprender. Quem sabe daqui a pouco vocês vão ter aí eventos de maior proporção, né? Eu acho que... Não, tamo junto, pô. A gente ferro se afia com ferro. Não, e vamos se ajudar. A gente né? Eu acho que a história de um pode melhorar do outro. Com e certeza. o empreendedor, assim, eu faço um adendo aqui, né? Muitos momentos da vida do empreendedor, ele passa sozinho. Porque às vezes nem mais a mulher acredita no sonho do cara. É verdade. Eu ali, a minha mulher quase foi, cara. E aí, parente, isso, né? Por exemplo, eu fiquei anos pagando aluguel para me investir no negócio. Pô, mas aquela mentalidade, eu sei que isso não é culpa, né? É o que foi plantado na gente. Uma mentalidade operária da casinha, do carrinho, do inho, nada contra isso. Sim. Eu acho que a simplicidade e a humildade tem que caminhar junto. Com certeza. Mas assim, ó, é uma mentalidade que trava. Sim. Né? Então assim, ó, e Deus, cara, ele abre os teus horizontes. Deus, ele abre. Então se você tem fé, se você trabalha, se você tem algo que vai te fazer sentido, né? O que pode dar errado? É que a questão é o tempo. Tem coisas e isso a natureza nos ensina. Para tudo na vida há um tempo. Você plantou lá alho. Você vai plantar um dentinho de alho. É 6 meses, cara. Ele não planta agora e vem depois. Não há nada de novo debaixo do sol e para tudo na vida há um tempo. É tempo. Acho que o livro mais bonito que eu já li é o Eclesiastes. Eclesiastes 3. Há tempo para tudo, né? Então... Alexandre, cara, obrigado. Parabéns. Valeu mesmo. Primeira experiência de muitos. Muito legal. Vamos lá visitar vocês também. Desejo que vocês despontem aí nos projetos de vocês. São 2 jovens empreendedores. Obrigado. Eu conheço um pouco da tua história. Legal, obrigado. Mesmo sem você saber, mas eu conheço, né? Tô te conhecendo hoje também. E, cara, isso vai fazer a diferença no mundo aí que nem tudo é só o recurso, né? Eu acho que a conversa, você poder ajudar alguém de alguma forma. Jesus disse que é melhor dar do que receber. É isso aí, né? Então, o prazer que você vai sentir em poder colaborar com o ser humano, cara. E a gente só cresce passando a nossa experiência para frente. Esse é o objetivo. Eu agradeço no caminho. A você que nos acompanhou até agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Tem muito insight animal aqui. Vale a pena você compartilhar, não tenho dúvida disso. Na plataforma de streaming também deixe seu like, compartilhe. E claro, no www.empreendesc.com.br você sempre encontra muito conteúdo sobre economia, negócio e empreendedorismo. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu! Show, valeu!